Bochev é um bar de verão, fez muito sucesso, mas só que era um bar todo aberto. Quando chegou o inverno foi um caos, né? Aquelas coisas que tu só aprende depois com a experiência. Resumo, quebrei. Quando eu fiz 30 anos, eu liguei pro meu irmão, ele, pega, junta um dinheiro e consegue um dinheiro emprestado, vem embora para Porto Alegre, vem morar aqui, porque aqui é que tu vai mudar a tua vida. A gente começa a cuidar de canais de YouTube para eles, coloca tudo isso embaixo de um guarda-chuva chamado Quentos e Circo, então o YouTube passa a enxergar a Quentos e embaixo da Quentos vários canais de YouTube. Os donos, né, a questão do empreender, de abrir uma empresa, a gente abriu mão de conviver com a família, muito, eu e Fernando. Foi um momento intenso, foi tenso, mas foi um momento histórico. Tu tá dentro do Google, aquele negócio gigantesco, só de tu entrar lá dentro tu já tem um impacto gigante, tipo, tô fazendo parte da história, e aí o case de sucesso que os caras apresentam é tu, sabe? Foi uma nossa emoção. cara, assim, ó. Yeah. I'm not gonna lie, daughter had fun on Yagi, her brain fried. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar. Vamos. O Gabi gosta muito do Estamos Gravando. Tem que ter uma vinhetinha assim. Então, cara, Gi e Fernando, obrigado, de coração, né? Isso eu vou sempre fazer enquanto eu gravar, porque depois que a gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo que tempo é o que a gente mais precioso, né? Claro, tempo, saúde, mas o tempo como um todo, assim. Obrigado por deixar a empresa de vocês lá, deixar a vida de vocês, vim aqui compartilhar aquilo, isso que a gente já está fazendo, que eu estou fazendo uma consultoria aqui, mas o que a gente está fazendo, a intenção desse podcast mesmo, tudo começou com eu ficando frustrado com as pessoas que eu admiro, que elas não se expõem na internet. Disse, cara, pra quê? E eu acho que tu conhece os dois, inclusive, que é o Corso e o Léo. O Corso é um amigo meu do quartel, o cara conhece bolsa, conhece vida, um alto executivo do Sicredi hoje em dia. O Léo é um cara que fez acupuntura na China, então é um cara que lê filosofia como lê Zero Hora, então tu aprofunda todos os assuntos com ele. E quando eu fui falar com os dois, sobre assim, cara, por que vocês não, né, vão lá na internet? Um monte de gente falando besteira na internet e se vendendo por nada. Eu disse, pra quê, Vinhas? Pra chegar qualquer ananá lá e dizer que eu tô errado por isso, por aquilo, e o cara lê uma manchete. E eu fiquei 10 anos em cima de livro, estudando mandarim, não sei. E eu disse, não, mas eu não posso. E aí daí tudo começou. Então, quando eu convido as pessoas pra vir aqui, é muito mais assim, passar experiência. Tipo assim, dá. E que as coisas acontecem, e dá errado, e dá certo, e dá errado, e dá certo. Mas a gente tem que continuar, tem que ir pra cima. E não adianta ficar aqui. Ai, olha ali o Vinhas trabalha só com festa. Ai, olha ali o fulano, não sei o quê. E os Twitter, os Instagram e tal. Opa, não decidem mais nada, né? Eles têm que comentar a vida dos outros. Então, o intuito é sempre esse, cara, dá. Então, bem-vindos. Obrigado por virem aqui mesmo, assim, de coração mesmo. Ainda mais quando vem os dois, né? Os dois gestores da própria empresa. Então, cara, obrigado mesmo de coração. E vamos começar com a história de vida de vocês, assim, onde nasceram, filho de quem, família, essas coisas todas, pra gente, até o momento que vocês se encontram, venha Quentos, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou um pouquinho aqui dentro. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu que agradeço, tá? É sempre um prazer. Para nós é sempre um prazer estar falando, né, Vinha? Essa é a verdade. Uma briga, né? Quem fala mais. Ontem eu tava conversando com um amigo meu que é da vida toda, assim, e que agora é nosso cliente numa consultoria que a gente está fazendo, que é o Jader Marques. E aí a gente estava falando justamente isso, né? Que a gente sempre foi exibido, eu e ele, desde a época de colégio. Hoje ele é considerado o maior tribuno do direito do Brasil, né? Então ele conseguiu ser mais exibido que eu. A gente também gosta para poder falar, então a gente que agradece. Tu falava, né, que a coisa mais cara hoje é o tempo. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara, eu acho que mais caro ainda que o tempo é a amizade, tá? E eu tô muito feliz de estar aqui contigo, eu coloquei isso ontem nas minhas redes sociais. Eu assisti uma vez uma entrevista do Fábio Júnior com o Pedro Bial, e ele fala que ele teve muita sorte na vida porque ele teve muitas pessoas importantes em momentos decisivos da vida dele. Né? E quando eu estava assistindo, eu pensei que eu tive muitas pessoas. E tu foste uma delas. Eu acho que a gente tem o case da Farms aí, que a gente construiu junto. Me lembro muito bem do dia que o Paulo, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida também, me convidou para participar da Farms. E daí na primeira reunião ele me disse,
a gente precisa buscar alguém para fazer o marketing e tal, e tu foi o cara que eu lembrei na hora, assim. Né? E eu acho que, e eu sempre falo isso, já falei várias vezes pra Gia, a Gia prova, que a Farm só foi o que foi porque tu tava lá. Não tenho a mínima dúvida. Tá? Pelo time, né? Pela gente Não, que tava ali. Por enfim, mas por todo mundo. Mas, tipo, Paulo Satti, né? É bom dar o sobrenome Isso, também para pessoas que não... O Paulo Satti. Fora Porto Alegre. Então... Esse aí eu vou convidar ele pra vir aqui. Cara, o Paulo é um dos maiores gênios que eu conheci na minha vida, assim. Pra ter uma ideia, a gente vai falar sobre Quentos, mas, por exemplo, eu demorei mais pra entender o que a Quentos fazia, tá? Eu demorei mais pra entender que a Quentos não era uma produtora de vídeo, sim uma agência... como a gente é constituído, do que o próprio Paulo, sabe? A Gíria levou mais tempo para me explicar do que eu para explicar para o Paulo. Eu expliquei para o Paulo em 15 minutos e ele já tinha entendido o que era Quentos. Né? O Paulo é um cara muito à frente do tempo dele. Eu tive também essa sorte de ter o Paulo na minha vida e agradeço muito, assim como o Eugênio, o Correia, também um outro cara. E hoje eu tenho uma sócia sensacional que é a Gi. Né? Eu não tenho a mínima vergonha de dizer... o mínimo receio, na verdade, é dizer que a Gia é a pessoa que mais entende YouTube no Brasil. Sabe? Pode até achar alguém que entenda igual, mais que ela, eu tenho certeza que não. Então, sempre é muito bom estar falando sobre isso e estar entre amigos, assim. Então, eu que agradeço. Deixar de falar um pouco, senão eu falo tudo. Não, é que o Vinhas te perguntou a origem. Então vou começar com a minha origem. Enfim, vou agradecer também por estar aqui. O Fê fala muito em ti, fala muito da história que vocês construíram e eu peguei uma boa parte dessa história. Então, eu sou testemunha, tanto dessa relação com o Paulo Satti quanto com vocês ali na Farms. Bom, vou começar com a minha história. Giovana Alvarenga, sou do Alegrete, eu e o Fernando Pullman, do Alegrete. Nós somos 10 anos de diferença aqui. Eu estou com 38 anos. E sou formada em jornalismo, me formei na Federal de Santa Maria. Então, eu morei em Alegrete, na realidade, até os meus 14 anos. 15. Se conheceram lá ou foi na capital? Não, a gente vai chegar. Até então, na realidade, a gente se conheceu em Alegrete. Eu levei 10 anos para conquistar essa mulher, Vinhas. Eu sou dificílima. Dificílimo. Inclusive, vou participar de um podcast, que é um dos maiores do Brasil, chamado Balcão. Devo gravar, acho que a semana que vem ou na outra, justamente sobre essa história, dos 10 anos que eu levei para conquistar a Giovana. Demais. A família dele tinha uma empresa de... Depois tu conta melhor, né? Mas eu vou contar o meu ponto de vista, o meu lado. Uma agência de turismo. E quando eu tinha 14 anos, a minha irmã ganhou a viagem para o Planeta Atlântida. 97 ou 98. E eu sou a caçula, né? Uhum. Hoje eu sou do meio, parte de pai, mas parte de mãe, caçula, eu sempre tinha que acompanhar a irmã mais velha, porque ela não podia ir sozinha, então tinha muita vantagem. Então, nesse momento que eu conheci o Fernando, na realidade em Alegrete, com 14 anos, ele com uns 25 anos, ele 24 anos, enfim, namorando tudo, mas eu conheci ele ali da zoeira, né? E, enfim, aí com 14 anos eu fui morar em Santa Maria, fui fazer o 2º ano do 2º grau lá em Santa Maria, fiz no Silão Rosa, tenho amigos até hoje do colégio que a gente conversa. Que ano era isso, gente? 98. Tu morou em Santa Maria também, né? Eu ia ver, não, mas eu servi lá de 2002 a 2005. Eu tava na faculdade. Eu já tava na faculdade. Eu só consegui fazer parte daquele grupo depois que eu entendi que Santa Maria, tu era proibido dizer que tu era milico. É verdade. A pior coisa é tu dizer, chegar num lugar lá e dizer assim, eu sou militar. Sim, tu e mais... Vocês vêm aqui, aproveitam as coisas e vão embora. Eu disse, não, cara, calma. Aí eu tive que entrar na Unifra. Aí na Unifra, as pessoas meio que perguntavam por causa do cabelo, né? O cabelo cortado. Mas eu, cara, demorei pra dizer que eu era milico de novo. Depois que eu fazia parte de um clubinho, eu disse, não... Alegrete também tem essa cultura, porque são cidades... Então, eu fui... Olha só que engraçado. Quando eu fui pra morar em Santa Maria, até então eu queria fazer medicina. Olha só, aquela função toda médico, direito, todas aqueles cursos da época, mais tradicionais. Então, só que eu fui morar em Santa Maria, a chave virou, e no 2º ano, então, eu coloquei na cabeça que era jornalismo, né? A gente estava vivendo ali toda eu bebi muito da fonte das professoras, e hoje é dia do professor, eu sei que a gravação é dia 15, mas vai ao ar, né? Não, mas é legal. Bom lembrar. Baita referência. Nossa, assim, meus professores, assim, do Silão Rosa lá, História e Geografia, eu virei a chave ali, e foquei no jornalismo. Mas eu demorei para passar no vestibular, demorei 3 anos para passar.
Eu sou nerd mesmo, então quanto mais eu estudava, mais ansiosa eu ficava. E eu fui passar no vestibular, quando ele foi vestibular de jornalismo, foi o mais concorrido da UFSM. Deu 40 por vaga, eu lembro. Enfim, aí passei no jornalismo, me formei lá em 2000, entrei em 2003, saí em 2007, porque teve função de greve e tudo mais. E desde a faculdade eu era apaixonada pela comunicação como um todo. Por mais que eu tenha escolhido a habilitação em jornalismo, a Facus lá na UFSM, acredito que esteja assim ainda esse formato, nós entramos na comunicação social. Nos 2 primeiros anos, o Fernando também fez um pouco de comunicação lá. Então, eu tive aula de relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. No segundo ano, a gente direciona aí para habilitação, né? Então, eu me apaixonei pela comunicação como um todo. Tanto que eu fiz vestibular para publicidade no outro ano, porque eu queria cursar, ter o diploma. Fiquei em suplente lá, acabei não sendo chamada. Mas, mesmo assim, eu fiz cadeiras de RP e publicidade e estágio na TV, rádio. Então, eu sempre gostei. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu sempre gostei de aprender. E hoje, toda essa construção minha profissional, essa formação, é o que eu aplico na Quentos. Eu tenho esse olhar mais 360, eu gosto disso, eu sou curiosa, sabe? Eu acho que claro que eu não fui para uma redação, acabei não exercendo o jornalismo. Eu saí, eu me formei em 2007 e já fui chamada na RBS, em Santa Maria. Aí eu trabalhei na área comercial, então fui comercial da rádio Itapema FM na época, que hoje é 102.3 aqui, né? E na Atlântida. Então, eu fiquei 2 anos. E é nesse período que eu e o Fernando a gente se reencontra. Ele conta a história melhor do que eu. Vou deixar para ele contar. Então, caí no comercial. Então, o olhar para a publicidade já começa, né? Como é que é mas o comercial, que parte? De atender os clientes ou Ir atrás, prospectar, vender. Inclusive, eu gravei spots lá, só que na época eu não tinha ainda o registro para locução. Eu não pude, né, não pude continuar, hoje eu já tenho. Mas eu fazia tudo, e no interior é isso, né? Diferente a estrutura da RBS, né? Do interior é uma e aqui é outra lá, então a equipe é menor. Então eu prospectava, vendia. Lá muitas vezes o comercial ele é também agência, né? De publicidade, tipo, o cliente compra e tu tem até que escrever o texto. Sim, né? eu Às vezes, atendia aprovar, cliente direto. Eu atendia sabe? cliente Tu direto. faz o texto do spot pro cara, leva, o cara aprova, tu grava, tu bota no ar, né? É diferente daqui, vamos dizer que tu compra da RBS e tu já tem que entregar pra eles o spot. Quando a agência de publicidade era assim, eu não atendia, eu atendia cliente direto. Então, isso pra mim, a minha própria formação do 360, né? O comunicador 360, ajudou muito nisso também, porque eu fazia o texto, né? Cuidava muito com português, sempre cuidei essa questão toda. E de brincadeira, assim, comecei a gravar spots e algumas clientes queriam que fosse com a minha voz, inclusive. Então, eu acabei fazendo de tudo. E então, isso na Itapema, na rádio, e depois a RBS tem um plano de carreira, né, que eles trabalham, isso eu acho muito bacana, uma das coisas da RBS que me chama a atenção, só que eu não queria continuar no comercial, eu queria tentar Eu ia te perguntar isso, eu te dar uma interrompida nisso, porque, assim, o comercial pra mim sempre foi um problema. Eu pra vender, assim, me coloco em qualquer... Tanto é que eu faço produção, operação. Sim. Né, eu sempre falo, que nem o Boca, né, que é o nosso sócio que cuida de clientes. Me dá meia pulseira a mais, me dá não sei o que é, não sei o que. Eu disse, cara, eu prefiro pegar 600 funcionários, fazer um evento para 7 mil pessoas e eu coordenar isso aqui, do que ficar. Me dá mais uma pulseira, não sei o que, me dá um desconto. Mas o aniversariante não ganha nada. Mas não sei o que. Caramba. É muito difícil, né? E aqui na Combo, eu sou o responsável pelos patrocinadores. Sim. Mas o meu papo é muito reto, assim. Eu digo, cara, olha, a gente vende tanto, eu tenho um histórico aqui, eu não... A parte da negociação é uma coisa que eu tenho que aprender muito, assim, e me incomoda. É uma zona que me tira do conforto total. Comercial, impressionante. Vocês conseguiram construir um status dentro da Combo hoje que vocês são muito mais comprados do que tu precisa vender, né? Mas vocês imaginam o quanto a gente deixa de captar? Sim. Empresa de colchão, empresa de cortina, empresa de uma câmera, esses sites todos de apostas hoje em dia que estão... Sim. E tem que montar proposta, bater na porta. Olha só, eu tenho um evento de 10 mil pessoas e ele vai acontecer 6 vezes por ano. Tu te interessa em ter 10 mil pessoas dentro de um lugar que tu vai abordar todas elas? Não sei. Então, pra mim, o comercial sempre foi uma coisa muito difícil. O comercial é meio um dom mesmo, né? Tu tem que ter esse dom. Rodrigo Maruf, né? Ah. Vende a areia do deserto. É verdade.
Na realidade, eu gostava muito o que eu fazia lá na rádio. E as rádios são boas de vender, assim, no interior, sabe? Então, pra mim, eu não tive dificuldade. Eu gosto de falar, eu gostava do produto. Então, era, entre aspas, era fácil de vender. Sempre cumprido meta, essas coisas assim. Só que, de fato, eu não queria crescer na área comercial. Eu já estava chegando num teto, né? Isso até é dito pelo meu próprio gestor da época. Ou eu tentava uma vaga, né, de gestor, algo assim, no comercial, ou tentar o jornalismo mesmo. Mas algo que eu tinha em mente, eu não queria exercer o jornalismo no interior. Não me pergunta por quê, né? O mercado, talvez. Então... Mas isso é importante para esse podcast aqui, que o que eu mais respondo é por quê, quando e como. As pessoas não conseguem decidir, então ela quer beber da fonte dos outros. Sim. Então, esses momentos que tu decidiu assim, comercial, até gostava, mas não é bem o que eu queria. Eu queria mais, eu queria mais de outra coisa. E na realidade, o que parou pra mim ali naquela época do comercial é que literalmente eu tava perdendo tesão pelo aquilo que eu tava fazendo. Virou rotina. Então, tu fazia texto bom, tava, sabe? Virou rotina pra mim e o Fê, né, a gente trabalha junto, a gente conversa muito sobre isso. Quando começa a virar rotina, pra mim perde o encanto, né? Perde o propósito. Então eu não posso ficar algo linear. Eu tenho que estar me desafiando constantemente em tudo que eu faço na vida. Até porque o tesão vem de resolver problema, né? Vem, Não vem exatamente. do mais do mesmo. Tipo assim, cara, faço feijoada com salmão para 5 mil pessoas pro resto da vida. Cara, vai dar certo, mas então eu vou lá. Sim. Então eu tenho que trocar de lugar. Não é mais esse meu lugar, porque eu quero de 10, 15, 20, 30. Isso daí me desafia pra caramba. E o comercial da rádio no interior, ele tem uma coisa, né, Vinhas? Talvez Porto Alegre também tenha. Tu acaba criando uma carteira e aí tu trabalha muito mais a renovação daquela carteira do que efetivamente o desafio de vender Porque de não novo. troca as pessoas, né? As pessoas. Não troca, exato. Entendeu? Tu vem aqui, vende pra combo eu quero patrocinar 6 meses o programa tal. Beleza. Durante 6 meses tu tem lá aquela venda. Quando chega no final de 6 meses tu tem que vir aqui vender de novo. Mas tu não tem o desafio de todo dia tu acorda, tem que sair, tem que vender um cliente novo. E Isso ainda mais naquela época, sendo RBS. Claro, tipo, dona do mercado total. Em Santa Maria, assim, e teve uma venda que pra mim me marcou muito, e até como exercício mesmo, eu comecei na Itapema, né? Então, posso falar marcas, né? Não tem problema. O cliente lá... Pode falar tudo. Aliás, vocês podem ensinar o que não falaram no YouTube, de resto... Não, no YouTube pode tudo, não falando pra gente prospectar cliente. Então, foi o Teva, lá de Santa Maria, que eu consegui vender, né, o patrocínio para Itapema. Aí, quando eu fui chamada para Atlântida, que eu fiz só uma troca de rádio, é outro perfil, né? Eu fui no Teva vender também Atlântida. Eu lembro que ele sabia tudo. Aí eu tinha, então, a conta do Teva na Itapema. Quando eu fui para Atlântida, né, uma coisa que eu não queria era lá desfazer uma venda, né? Poxa, né? Tem que... Só que a verba de um cliente do interior também, ele faz ou para um canal ou para outro, né? Eu lembro que eu tava chegando na loja e ele dizia assim, tá, agora o que tu vai me dizer que tá errado na Itapema para eu comprar a Atlântida? Eu não, vou dizer para te continuar na Itapema, só que temos a Atlântida também, o público universitário, vendi o pretinho básico para ele, que era a cota que dificilmente era vendida no interior. Não sei se ele não tá até hoje, olha, muito tempo, mas ele ficou por um bom tempo anunciando na Atlântida e na Itapema. Então, sabe, isso me provoca. Sim. Isso brilha o meu olho. Aí quando eu saio de lá com um contrato, onde ele não saiu de uma rádio onde eu estava trabalhando, eu deixei um cliente, né, que eu conquistei na rádio anterior, porque existe uma concorrência interna, né, das empresas RBS, então concorrência Itapema com a Atlântida. Então, assim, eu sempre fui muito verdadeira, sabe? Muito transparente ao máximo. E a RBS, assim, chegou uma hora que parou pra mim. Como eu não tinha currículo nem experiência no jornalismo ainda no mercado, não tinha como conseguir uma vaga dentro da RBS no jornalismo aqui em Porto Alegre, por exemplo. Não tinha. Então, aí nesse momento eu e o Fernando, sim, nos encontramos. Então, isso daí foi também algo muito... importante para eu peguei bem a tua saída da Itapema para ir para a Atlântida. Foi bem aí. Exatamente. E aí, somando o lado pessoal, né, de eu vir para cá para morar com o Fê, casar. A gente fez 12 anos de noivado agora no início de outubro. Na verdade, a gente só noivou. Nunca casou. Mas eu vim para cá há 12 anos, então...
por causa de uma escolha pessoal, né? E já foi o momento para eu parar e tentar focar no jornalismo. Aí aqui em Porto Alegre, o que eu fiz? Eu não fui distribuindo currículo, nada. Eu fui me capacitar nesse novo momento do jornalismo. 2010, 2009. Eu gosto de tendências. Eu acho que eu sou... eu tô sempre ligada no que tá por vir, sabe? E eu já fui atrás de uma especialização que tivesse televisão, que sempre foi o meu foco, né? No jornalismo, televisão. Em qualquer área. Pode ser produção, apresentação, direção, mas eu sabia que eu queria televisão. Aí encontrei na Unicinos a primeira turma de TV digital, de estratégias e processos em televisão digital, que era uma parceria da Rede Globo com a Unicinos, primeira turma, a única pós aqui em Porto Alegre, voltada para digital, para televisão. Poxa, é aí. Aí eu comecei a fazer essa especialização, não estava trabalhando, só o Fernando trabalhava, eu fui sustentada pelo marido durante 2 anos, né? Mas isso aí, acho que são dois pontos aí, tá? Pra reforçar pra galera que tá ouvindo. Porque assim, a audiência é baixa, mas a diversidade tem pessoas que eu já me espantei, assim, são empresários. Sim. Que eu respeito. Cara, ouvi o do fulano ontem, ouvi o do ciclano, sei o quê, tô correndo e tô te ouvindo. E também tem o cara que tá tentando a vida, o garçom, o cara do drink, a tia da faxina, não sei, que eu pensei que era só pra essa galera. E eu comecei a me espantar depois que comecei a fazer da diversidade de pessoas que escutam. Então, de 2 coisas que tu falou aí. Uma é a decisão de, tipo assim, vou investir em mim. Isso aí. Não importa o acordo, se um vai sustentar o outro, como foi, o porquê foi. Foi a determinação, tipo assim, primeiro, não quero mais trabalhar com comercial. Depois, decidi que eu quero trabalhar com outra coisa. Qual o passo que eu vou dar? Não vou dar soco em ponto de faca. Eu vou me qualificar primeiro. Depois eu vou entrar nesse mercado de novo, já com uma qualificação maior. Então, esses lances, assim, que são importantes pra galera entender que não adianta... As viradas. Que não adianta ficar em casa, como o Flávio Augusto diz, o ponto de inflexão. Mas não adianta ficar em casa, meu Deus, se eu fosse, porque eu não tenho oportunidade. Cara, se é pro teu marido, se é pra tua esposa, se é pro teu pai, se é empréstimo do banco que tu vai fazer, se é um amigo, se é um padrinho, não importa. Sim. Importa o jeito que tu vai dar. Sim. Não, Faz. E na verdade, esse investimento da Gi, ele foi tão bem feito que é o que nos sustenta hoje, né? Exatamente. Se a Gi não tivesse entrado na Unicinos, talvez a gente não tivesse montado a Quentos. E eu consegui, na época da RBS, E na economizar. Eu paguei isso quer toda a minha dizer, aposta. isso quer dizer, na real, quem pagou a tua aposta foi tu fui eu. mesmo. Não, eu digo... Né? Quem pagou a tua aposta foi tu mesmo com a grana que tu tinha juntado. Sim. Mas antes disso, eu esqueci de falar que eu tenho uma formação muito importante, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de indicar vinhas. Eu faço parte, que eu sou alumni, da ESEC, não sei se já ouviu falar. Já. A ESEC, sou filha ESEC, sou alumna da ESEC. Em 2003, quando eu passei no jornalismo lá na UFSM, abriu seleção para ser membro da ESEC, para ser voluntário, né? E a ESEC não sei se tu conhece, mas enfim, vou falar para o pessoal, né, que está nos escutando ou nos vendo. A ESEC é uma organização de estudantes, Organização Internacional de Estudantes Universitários, né? Onde o foco, né, vai além disso que eu falei, né? O que é? Ele tem o foco na liderança, né? Em desenvolver a liderança. Em desenvolver jovens líderes, né? Tudo que tu faz na ESEC, seja para te fazer como eu fiz, né? Fazer a parte operacional da empresa, ou como intercambista, porque a ESEC aí o meio que ela utiliza é através do intercâmbio internacional de universitários, né? Precisa ter um vínculo com a universidade. Então, na ESEC, que eu entrei em 2003, eu aproveitei muito internamente desenvolver esse meu lado mais de gestão, liderança, autoconfiança, tanto para o profissional quanto para a vida. Porque na ESEC eu não trabalho diretamente com jornalismo, né? Eu trabalho dentro de uma empresa e ali tem departamentos, é uma empresa como toda. Então, eu fiz parte da ESEC.
aconselho quem está na universidade, que é universitário, procurar essa organização e quer focar em liderança, em empreendedorismo. A ESEC, assim, ó, abre um caminho maravilhoso, né? Claro que a pessoa tem que estar engajada, não é fácil. Como tudo na vida. Como tudo na vida. É isso aí, exatamente isso aí. Não... E eu aproveitei muito, assim, na época da minha... fui privilegiada nesse aspecto, sim, porque eu não precisei trabalhar, então eu consegui aproveitar o meu período da academia, tanto na universidade, nas pesquisas, nos estágios, quanto com a ESEC, né? Nesse período todo que eu fiquei, tanto que eu me formei, antes de eu entrar na RBS, eu fiquei 2 meses fazendo um trabalho voluntário na ESEC Brasil, em São Paulo. Então, eu fiquei 2 meses lá organizando um evento, o principal evento da ESEC. Eu fui, a gente chama de presidente, mas seria o coordenador, né, do comitê de organização do evento. E foi uma baita experiência, assim, para mim. Então, eu tenho a ESEC com muito carinho, sabe, na minha formação. E muito importante isso. Então, quem puder, né, e quiser, né, é universitário, independe do curso, pode ser engenharia, pode ser comunicação, administração. Basta querer ser líder, né, e empreender em algo. Então, fica aí a dica. E o relacionamento também. Relacionamento, networking, enfim, sabe? Até mesmo com estrangeiros, volta e meia, até o Fernando hoje ainda faz uma amizade. A ESEC é meio uma religião, um fanatismo, assim, sabe? Até hoje se encontram e falam, e eles têm as danças deles, e tem todo um negócio, e Deus, e o fulano, não, porque o fulano é alumni, porque o fulano não sei o que e tal, tem todo um ritual. Uma maçonaria. Assim. É uma maçonaria de estudante. Perfeito. É uma Líderes, maçonaria. líderes. É uma maçonaria de estudante. Enfim, aí pra encerrar e passar o bastão pro Fê, pra ele preencher a nossa história, Vinhas. Aí eu entro na pós da Unicinos, aqui em Porto Alegre, me jogo de cabeça, né? Gosto de estudar, gosto de aprender. Era uma pós em comunicação, mas a nossa turma era muito disciplinar, então eram 2 jornalistas, uma turma muito pequena, acho que eram só 7 alunos. Então, eram jornalistas, um engenheiro, o Márcio, designer. Então, era multidisciplinar, bem como eu gosto. Então, ali nasceu a Coentos e Circo. Foi nas discussões, nas aulas dessa especialização. Vinham muitos professores de fora do Brasil e todas as áreas da Globo. Então, engenheiro, repórteres, todas as áreas da Globo a gente acabou tendo acesso a profissionais, aulas, palestras. Então, foi muito bacana mesmo. Tanto que dali nasceu, então, a Coentos. Na época, o Valério Britos, que eu tenho também um padrinho da Coentos, ele já não está mais aqui conosco, já está no espaço, no espiritual. Infelizmente, ele morreu muito cedo. E na época, ele era o coordenador, né, da comunicação, ele uma referência em economia política da comunicação no Brasil como um todo, vários contatos, e foi um grande apoiador de realmente a gente abrir da criação da Coentos e Circo. E na época, então, o start da Coentos, o Fernando estava no auge aí da Farms, dos eventos. Eu abri com uma colega minha na época, então era a Nayá. A Nayá vem do audiovisual e eu do jornalismo, então queria trazer essa construção do novo audiovisual, tendo como aliado a tecnologia, né? A interatividade, o digital, estavam criando softwares, pesquisas, não tinha ainda Smart TV na época, tinha outros aplicativos que o Brasil estava investindo em pesquisas. Então, a partir dessa provocação que acontecia na sala de aula, a Coentos nasceu realmente com um conceito novo. Nem então, o YouTube de forma profissional não existia. Tinha, né? não tinha. Mas tu já era ligada com o YouTube nessa época ou o YouTube Não. veio depois? Não, O YouTube nasce logo depois disso. Não, o YouTube surgiu Não, em 2005, isso, né? Não, nasce na nossa Na vida nossa vida, logo 2012. depois disso. É. Em 2012. Eu vou contar minha parte, então, para me Agora encontrar vou na história com a Gi. Bom, eu sou o filho mais velho, sou da Alegrete também, sou o filho mais velho de 4, né? Tenho mais 3 irmãos. Eu sempre fui meio ovelha negra da família, assim. Eu sou o cara que não se formou, que não aprendeu a dirigir, que nunca teve carteira de trabalho. Cara, hoje em dia é normal porque os jovens estão desapegados. Isso. Então, se não dirigirem, hoje é normal. Isso. Cara, eu lembro de cenas das pessoas que como a gente se conhece há muito tempo. Claro. Cara, a gente já foi chefe, já foi Sócio. Nós trabalhamos juntos, já fomos sócios. E eu lembro da reação das pessoas.
Mas eu não dirijo. Ah. O baita homem, Até dois hoje, metros assim. de altura. Olha, tu imagina. hoje Não, e tu imagina isso, Vinhas. E os caminhonetão era giga. interior. Não, e tu imagina isso no interior. E o meu pai, a minha família era dona de uma concessionária de carro. Então, assim, era mais estranho ainda, porque, tipo, todos os meus amigos dirigiam. E, cara, isso é uma coisa que foi meio... Eu não tenho muita explicação, assim. Simplesmente não aprendi, não era um interesse, assim, acabei não aprendendo. Bom, então eu sempre fui meio ovelha negra, assim, sempre o cara meio diferente nesse sentido. Eu fui para Santa Maria, né, terminei meus estudos em Alegrete, fui para Santa Maria, fui fazer a faculdade de Relações Públicas, fiz aí, acho que 4 semestres e enchi o saco. Cheguei à conclusão que eu não queria, acabei voltando para Alegrete, fui trabalhar com meu pai tinha uma administradora de consórcio na época, já não tinha mais a revenda era do meu avô, meu pai saiu, montou uma administradora de consórcio para ele, a revenda continuou lá. Cara, e aí foi justamente quando entra o Collor, nessa época, e o Collor, o plano do Collor, a primeira coisa, ele fechou os consórcios, não podia mais abrir grupo de consórcio. Então, em questão desculpa, não foi o Collor, Fernando Henrique Cardoso, em questão de 2 ou 3 semanas, tudo que o meu pai tinha feito durante a vida não podia mais. A mesma coisa que hoje foi muito perto do que vocês passaram, né? Tipo assim, ó, não pode mais fazer evento, ponto. Tá, mas nós vamos fazer o quê? Não pode. Então foi a mesma coisa com consórcio. E aí, o meu pai tinha recebido numa negociação lá que eles tinham feito, uma agência de turismo como pagamento. Só que ele nunca tinha trabalhado com turismo, nem ele, nem eu, nem ninguém. E foi o que nos tocou e a gente teve que aprender a trabalhar com turismo meio na marra. Eu trabalhei com turismo durante 7 anos, nunca foi uma coisa que eu gostei, nunca fez muito a minha cabeça, assim. Eu sempre fui um cara muito ligado a eventos, desde os 14 anos eu fazia festa para os meus amigos, mesma forma que todo mundo que faz eventos começa, né? Tinha a turminha lá de Alegrete, eu era o cara que organizava as festas, depois fui para a faculdade, continuei sendo o cara em Santa Maria que fazia os camarotes das boates, na época não se chamava de promoter, né? Mas tipo, você dava com o dono da boate, o cara separava um camarote, a gente levava uma galera legal, sempre toda essa função. Bom, eu queria trabalhar com eventos, mas trabalhava com turismo, que era o que eu precisava. Nesse meio tempo, eu encontrei a Gi, né? Eu conheci a Gi bem nisso que ela falou. Eu era guia de turismo de uma viagem para Planeta Atlântida, e a Gi aparece. E a Gi foi um amor à primeira vista, assim, tipo... Literalmente, eu me lembro da hora que a gente entrou no ônibus, que eu falei pro Ricardo, que é meu amigão, até hoje, meu irmão, eu falei pro Ricardo, cara, eu vou namorar essa guria. E na época eu tava de namorada, ela tava de história com o Juliano também, acho que era, né? Era, Tô dando nomes, né? Fernando Puma. Depois vai... Não, mas ninguém sabe quem é o Juliano. Alegrete Alegrete é uma cidade do tamanho de São Paulo. E cara, e daí... Pra quem não sabe, na grande Alegrete, né? E daí eu comecei uma batalha, né? Passei um tempo atrás da Giovana tentando, e ela não me dava bola e não sei o quê. Bom... Cara, eu pedi a Fernanda 3 vezes em namoro, mas não foram 10 anos. Cara, 10 anos. Entre a primeira vez que eu viajei, a primeira vez que eu dei um beijo nela, foram 10 anos. Aí, eu fiquei esse tempo morando em Alegrete, então, fiquei esses 7 anos, acabei indo para Santa Maria, montamos uma filial da agência em Santa Maria, não deu certo, acabei voltando para Alegrete. Eu me dei risada que eu lembrei da nossa história. Lá em Santa Maria encontrei a Giovana de novo, porque ela já estava morando lá. Olha só. A gente tá fazendo um papo aqui bem papo. Eu quero saber das dificuldades. Tipo assim, montei uma agência que aí voltei. Não. Qual foi a treta? Não, vou contar. Eu quero tanto as histórias que tu tá rindo, quanto as histórias do negócio. A gente vai contar só pra ti. Não, é isso. Vou contar. O que acontece? Aí a gente resolveu, eu e meu pai resolvemos, e meu irmão, Marcelo, que trabalhava comigo, vamos montar uma filial em Santa Maria. Alegrete a gente dominava o mercado com a agência de turismo, dentro do que a gente trabalhava, que era turismo estudantil. Não é uma cidade grande, né? A grana dava pouco e, porra, eu tava querendo montar uma família, o Marcelo tava ficando adulto, meu pai já vivia da agência, a gente tinha que expandir o negócio. Aí resolvemos montar uma agência em Santa Maria. Só que, cara, aqueles negócios, assim, tipo, a gente montou a agência, mas é difícil de tu chegar numa cidade maior, é difícil de tu trabalhar, não era uma coisa que eu queria, e isso eu aprendi com a vida. Tá? Tipo assim, tu não consegue ganhar dinheiro com o que tu não gosta, tu não consegue ganhar. E ao mesmo tempo, cara, eu inventei de casar a primeira vez, tá? A Giovana é minha terceira esposa, vamos dizer assim. Eu inventei de casar a primeira vez.
E o meu casamento foi um fracasso. E tudo misturou, entendeu? Misturou a desilusão no meu casamento, misturou a questão da agência que não deu certo. Então, Santa Maria, e eu tinha morado... Mas tu conheceu alguém em Santa Maria ou só foram moda louca? Não. É que assim, ó, eu estudei em Santa Maria de 91 até 94, tá? Que eu fiz esses 5 semestres de RP. Aí eu voltei para Alegrete em 94. Aí comecei a trabalhar e em 2000... a gente resolveu voltar para Santa Maria. Eu tenho uma história com Santa Maria porque o meu pai é de Santa Maria. A família do meu pai morava em Santa Maria. Entendi. Então Santa Maria foi quase sempre a minha segunda cidade. Tipo, era aquilo, 2 finais de semana por mês, pelo menos a gente ia a Santa Maria para visitar a avó. E Alegrete e Santa Maria são próximos, dá 200 e poucos quilômetros. Então, a gente resolveu montar uma agência em Santa Maria. Cara, e foi um horror, assim, foi terrível. Realmente foi um período muito ruim, assim, pra mim. Porque naquela época, só para os jovens, né? Sim. Hoje em dia tu monta uma agência, tu abre um site, põe no Exatamente. Instagram, compra tráfego pago, tem uma agência aqui, É e daqui isso. no meu celular eu tenho uma agência. Aliás, o meu sócio Boca tem a Bá Viagens, é o celular Que é o dele. celular né? dele. A Bá Viagens é o celular Naquela dele. época tu tinha que montar uma sala, comprar mobiliar, botar a secretária, botar não sei o Papel, quê, panfleto. tudo. Bom, cara, foi assim, ó, foi um período terrível. Aí eu cheguei numa conclusão de, cara, eu não quero mais, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Que Aliás, é... desculpa. Aliás, Boca, depois eu vou te mandar o boleto sobre o patrocínio aqui da Ó, Bá Viagens. viu? Aí eu disse, cara, eu vou trabalhar com o que eu gosto, que é evento e bar, tá? Volto pra Alegrete, recebemos uma proposta. Ah, mas aí tu não conhece ninguém, então tu só era o cara que se relacionava bem. Isso, tá? Aí volto pra Alegrete, recebemos uma proposta, o Marcelo, que era meu irmão na agência, ele... Teu sócio, teu bolha sempre. Ele começou a namorar uma menina em Alegrete, o pai dela tinha uma confeitaria, o pai dela resolveu investir, o Marcelo botou uma pilha nele, que casa noturna era legal, não sei o que e tal, e meu irmão gosta, já faz evento, me chamaram, acabamos montando uma sociedade, tá? Criamos a nossa primeira casa noturna, se chamava Acauama, tá? Cara, e o Acauama teve um problema. A gente montou a Acauama na noite que a gente inaugurou a Acauama, o Marcelo brigou com a namorada e, consequentemente, brigou com o sogro, né? E aí, foram 6 meses de uma briga intensa. Aí tu imagina o que Aqui virou. já fica uma dica. Tu imagina o que virou. Já Não fica uma abrir dica. empresa Nunca abra uma empresa com o sogro ou com pessoas que tu não possa brigar. Porque Estão aí falando os donos da coisa desse círculo. Isso, sabe? Então, pode assim, brigar. ó, a gente não pode brigar. Então, assim, ó, cara, daí o Acauama não deu certo e tal, aí resolvemos abrir um segundo bar, chamava Borracharia. E eu frequentei todos esses bares. Isso, com e 15, tudo isso a 16 gente em Santa anos. Maria lá estudando. Mas eu e ia aí pro final de aí eu semana. resolvi abrir um segundo bar que era a Borracharia. A Borracharia, ele tinha esse nome porque era uma revenda de carro, esse prédio era uma revenda de carro, e o cara tava com o prédio fechado lá, era um amigo do meu pai, e a gente alugou do Vicente e montamos o bar no fundo, tá? Aonde realmente era a borracharia da concessionária. E aí um amigo meu, o Flávio, falou, cara, bota a borracharia, porque tem tudo a ver, porque é lá, e porque tem a questão do trago, não sei o que, e tava montando a borracharia. Borracharia foi um bar de verão, fez muito sucesso, mas só que era um bar todo aberto. Quando chegou o inverno, foi um caos, né? Aquelas coisas que tu só aprende depois com a experiência. Resumo, quebrei. Aí quebrei assim, ó, mas quebrei que eu não tinha dinheiro para olhar pro lado, tá? Quando eu fiz 30 anos... Isso já em 2003, e a borracharia foi na virada de 2002 para 2003. Quando eu fiz 30 anos, em 1º de junho de 2003, eu liguei pro meu irmão, para um outro irmão meu que morava aqui, pro Thiago, e ele disse, cara, como é que tá aí o negócio? Eu digo, meu, tá horrível, tô assim, ó, sem grana, não sei o quê. E ele, pega, junta um dinheiro e consegue um dinheiro emprestado, vem embora para Porto Alegre, vem morar aqui, porque aqui é que tu vai mudar a tua vida. Já falei com os gurias, ele morava com o Flávio, que era do cara que deu o nome da borracharia. Morava com o Flávio e com o Joe, que eram 2 irmãos, que foram a vida inteira nossos vizinhos de porta, assim, uma casa do lado da outra, como se a gente fosse irmão. Ele morava com os gurias no apartamento dos gurias. Já falei com os gurias te recebem aqui, vem morar aqui. E eu vim. Cara, eu fui morar, dormi cheguei em Porto Alegre com 30 anos, eu não conhecia ninguém, eu não tinha o mínimo relacionamento, vinha de 2 experiências extremamente frustradas da agência e do bar. E Como é que tu lembra disso,
Fernando, como é que tu lidou contigo? Tu sozinho em casa, não sei se tu morava aí na casa, tu voltou a morar. Morava com meu pai e com a Como é minha que foi mãe. lidar? Como é que Cara, tu lembra é disso? muito assim? ruim, é muito ruim, tá? Eu vou te dizer que assim, ó, que é um sentimento, tu começa a te considerar um perdedor, sabe? Cara, foi um período muito ruim na minha vida. Sabe quem teve muito. aqui? O Gerson, que é empresário do Renato Gaúcho. E ele teve um momento assim. Ele falou Muito assim... ruim. Cara, saí da minha cidade pequena, que aí eu quebrei, quebrei não, ele foi tentar ser jogador de futebol. Aí quando eu não dei certo, quando eu voltei, eu disse, cara, eu vou ser um frustrado. É? Eu não vou dar certo e vou dar razão, vou dar voz pra toda cidade pequena, né? Ah, isso não vai dar certo, isso é louco, isso é loucura. E tal. É isso. Cara, e daí quando eu vim pra Porto Alegre, eu cheguei aqui, eu me lembro da primeira noite que eu passei em Porto Alegre, que era um apartamento de 3 quartos, que depois eu e a Gia acabamos ficando com o apartamento todo pra nós, mas na época morava o Thiago num quarto, o Diogo no outro, o Flávio no outro, e eu fui dormir na dependência da empregada. Eu me lembro do momento que eu botei um colchonete no chão pra dormir e pensei exatamente nisso. Pô, eu tô com 30 anos morando numa dependência da empregada, não tenho dinheiro pra nada, o que eu fiz da minha vida, né? Bom, aí isso era, acho que 2 ou 3 de junho, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu tô em casa. O Thiago chegou do trabalho dele e disse: vamos sair pra tomar uma cerveja, não vamos ficar em casa, hoje dia dos namorados, não sei o que e tal. Tipo, Thiago, não tem dinheiro pra nada, cara, não tem dinheiro nem pra ir na esquina ali. E ele, não, vamos lá, eu te pago uma cerveja. Cara, e aquela noite foi a noite que começou a mudar a minha vida, tá? Eu cheguei na Cidade Baixa, não vou me lembrar o nome do bar agora, mas daqui a pouco eu me lembro. Cheguei na Cidade Baixa, entramos num bar, sentamos no balcão, eu e o Thiago, o bar do Rafael, que por coincidência tinha trabalhado tinha sido o cara de compras do Paulo Satti na Touch, tá? Isso tudo é Porto Alegre, porque eu não tô entendendo nada. Tudo. E a Cidade Baixa é um bairro muito boêmio aqui em Porto Alegre. É. Cara, E a Touch é uma casa noturna. E a Touch é uma casa noturna, tá? Depois que eu vim descobrir, depois um dia eu contei toda essa história pro Paulo, o Paulo disse, pô, o Rafael trabalhou comigo. Bom, aí eu chego lá, sentei no balcão, eu e o Thiago começamos a tomar cerveja, o Rafa atendendo, aí começamos a conversar e tal, o bar quase vazio, e ele disse... E aí começamos a trocar, eu disse, pô, por que tu não faz isso, por que tu não faz aquilo? Daí ele disse, cara, tu trabalha com noite? E eu disse, cara, eu tive um bar em Alegrete e tal. Ele disse, tu não quer pegar essa noite de quinta-feira aqui, porque isso aqui tá morto. Faz o seguinte, pega a noite de quinta-feira, eu te dou a porta, é tua. Cobra um couvert e fica com a porta, eu fico com o bar. E eu quero. Peguei o João Vilaverde, que é um músico de bar aqui de Porto Alegre. Na época era o João e o Rodrigo, meus amigos de muitos anos. Chamei o João e disse, tá tocando aonde na noite, na quinta-feira? Não, tô tocando em lugar nenhum. Vamos fazer uma parceria? Vamos tocar lá no La Bodeguita, era o nome do bar. Vamos tocar no La Bodeguita? Vamos. Cara, a gente cobrava R$3 a porta. Eu ficava de porteiro lá na frente cobrando, tá? Então era R$1 pro Rodrigo, R$1 pro João e R$1 pra mim, tá? Tu vê como a gente... Isso aqui é muito irado. Eu sou sócio do Vico hoje em dia há 10 anos já. E o Vico veio aqui... O Vico me contou histórias que eu, cara, eu sou teu sócio há 10 anos. E não sabe. Nem E não sabe. sabe, isso aí eu também não sabia. Isso. E olha quantos anos eu te conheço, sei lá, 15, 20. Cara, e daí, o que aconteceu? Caramba, cara, faz 20 anos com certeza. Isso. Sim, se Com faz certeza. 12, 13 que nós Que estão estamos... junto. Cara, e daí, Vinhas, eu lá no La Bodeguita começou... então começa a juntar os caras de Alegrete. Primeira coisa, né? Claro. Liga pros amigos, olha, nós estamos Vamos lembrar aqui, pessoal, só que eu tenho que fazer assim. Não é abrir um grupo no WhatsApp. Isso que eu ia falar. Não, era isso, liga pros amigos. Cara, olha o que a gente fazia. Era O Rodrigo... SMS, torpedo, Olha torpedo. Só, o Rodrigo Gorski, celular. que era um amigo meu da Alegrete, ele tinha uma lista com os telefones da galera da Alegrete, porque ele organizava a excursão nos feriadões para ir para Alegrete. Então ele me deu a lista de presente. Mailing, hoje. E aí eu mandava o SMS pro pessoal. Sentava no meu celular, botava um cartãozinho e ficava mandando. Pessoal, amanhã no La Bodeguita, o João Batista, o João Vilaverde, o Rodrigo e eu vamos fazer uma festa, sei que é. Cara, e daí começou assim, ó. Dava 70 pessoas, 80... E essa era a grana que eu tinha para viver durante a semana. Então eu pegava R$70, eu fazia 250, 300 pila por mês. Eu pagava pros guris lá um aluguel simbólico de R$150, eu acho que o resto era o que eu comia, que eu vivia. O Thiago me dava uma mão também, quando ele podia, meu irmão. Cara, então assim, eu passei 6 meses da minha vida comendo empanada de frango com tomate e arroz. Era isso.
E o mais incrível é o seguinte, eu fumava na época e eu tinha dinheiro pra comprar cigarro. Ah, mas hoje, pro cigarro não falta. cara, hoje pensando, eu não sei de onde é que eu tirava dinheiro pra comprar cigarro. Bom, cara, e aí o La Bodeguita começou a funcionar e tal. Um dia eu tô lá no bar e chega um cara e diz assim, eu sou formando de engenharia e a gente queria fazer uma festa aqui. Então eu queria ver contigo. Eu digo, cara, tem que falar com o Rafael, que é o dono do bar, né? Eu não sou o dono do bar. Daí ele disse, não, mas é que eu queria ver contigo, de repente a gente faz junto. Ele me disse que tu é o cara que tá organizando. Ó, faltou o tino comercial aí, Fernando Puma. Não, mas foi íntegro. Aí ele disse, não, eu quero ver contigo, que eu falei com ele lá, ele disse que tu que organiza a noite pra ver, e de repente eu trago os caras, a gente fica com uma parte da porta. Daí eu digo, meu, ele te ganha, não tem como te dar uma parte da porta. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, tu me dá os ingressos, eu vendo por R$8, fico com 5, te dou teus 3. Tá bom, fui lá e falei com o Rafael, Rafael. Ele, não, eu mando fazer os ingressos, tem problema. Mandou fazer os ingressos. Vinhas, eu me lembro, cara, quando eu virei a esquina, assim, pra entrar na Lime Silva, eu olhei, tinha uma fila, cara, de umas 200 pessoas. E eu pensei, cara, tá aí. Faculdade, tá aí, não tem outra, é isso aí. Cara, deu umas 300 ou 400 pessoas aquela noite. Pô, cara, eu ganhava 70 pila pra chegar, ganhei 400 numa noite. O que eu fiz no outro dia? Eu morava na Jerônimo Dornelas, eu comecei a atravessar a Redenção. Para quem não mora em Porto Alegre, a Redenção é um bairro que tem onde a URGS, né, a Universidade Federal, fica ali. Eu ia fazia um mate de manhã, pegava uma 0 hora, na época não tinha celular com internet, ia para os bares da URGS e ficava lá. Daí eu via lá o Vinhas comentar, eu faço, publicidade, ia lá. Cara, tu não tá te formando, não sei o que e tal. Não sou eu que organizo, quem organiza é a Giovana. Tu tem o telefone dela? Tem, cara. E começava a ligar para as pessoas. E aí eu comecei a construir. Isso é outro ponto. Tu vê de novo assim, cara, não importa a fase da merda, fazer o quê? Viu um sinal, cara, tem que ir atrás. É isso. Senta a bunda lá no lugar e fica lá, bate na porta de quem for. É isso. Cara, e daí eu comecei a entender como é que funcionava, né? Ia atrás das pessoas, buscava elas e tal, e comecei a aumentar. Então, a minha receita lá passou para 300 pila. Então, tu imagina, eu ganhava 200 e pouco por mês, eu passei a ganhar 1.200 no mês. Tava ótimo. E nesse meio tempo, eu conheço a Ana Lúcia Braun Luz, né? Que tu conheceu, que é uma pessoa super especial na minha vida, que hoje não tá mais conosco. A Ana Lúcia, ela era amiga de uma namorada de um amigo meu, foi numa noite lá no La Bodeguita, e aí ela chegou pra mim e disse, olha, eu tenho uma casa, que é o Aqua, e o sábado da noite tá morto. Tu não quer pegar o sábado lá, já que tu faz a quinta, pegar o sábado lá, eu te quero. E aí eu fui fazer a noite de sábado do Aqua. Peguei uma galera mais velha, até porque eu já era, né, eu já tinha 30 e poucos anos, né, então não podia querer pegar a galera do surf. Eu peguei aquela DJ, a Garota Vinil, então era um som para anos 80, anos 90 e tal, e a gente começou a organizar. E só que eu sempre fui muito metido, né, Vinhas? Então, eu não era só o promoter, eu ia pro escritório lá de tarde, eu já ajeitava as mesas, já fazia não sei o que, eu ia abrir a casa, eu fechava a casa. Nesse meio tempo, a Ana Lúcia adoeceu. E aí ela disse pro Paulo e pro Eugênio, né, que eram os sócios, dono da casa, disse, olha, eu vou precisar sair, mas eu acho que o Fernando pode segurar. E aí eu entrei, então, definitivamente dentro da Liquid, né, da Liquid Eventos, que era dono do Aqua, fui trabalhar na Liquid, aí foi aí que eu te conheci, né, fui trabalhar depois na Touch, e aí virei sócio do Paulo e do Eugênio, numa série de eventos, comecei a trabalhar para eles primeiro, depois eu acabei virando sócio deles, e aí como sócio do Paulo, a gente criou um circuito de rodeio universitário, tá? Que era, junto com os guris da Farsul, jovem, que são meus amigos eram meus amigos há muito tempo. Eles tinham esse circuito, me procuraram, que sabia que eu estava no meio eles queriam, na época, eu me lembro, eles queriam patrocínio da Red Bull, por isso que eles nos procuraram. E aí o Paulo, já muito esperto, já sentiu, não, vamos montar uma parceria com esses guris, vamos montar, e nós montamos um circuito de rodeio universitário. Esse circuito, quem assinava era a Atlântida, como promoção era a Atlântida. E aí, nessa função, eu reencontrei a Gi, porque eu fui a Santa Maria em função do rodeio, uma das sedes era Santa Maria. E lá eu encontrei a Gi, eu estava saindo de um segundo Na verdade, tu me encontrou no Orkut, fala a verdade. Na real, antes disso,
eu encontrei a Gi no Orkut. Por causa da minha irmã. Isso, a Jorge, irmã dela, acabou me adicionando no Orkut, daí eu, e a Giovana, o que será que tá fazendo? Voltou a Giovana. Fui atrás da Giovana, tava saindo de um segundo casamento extremamente frustrado, e aí encontro a Gi, né? E aí veio o circuito de rodeios, acabei encontrando a Gi lá em Santa Maria, e a gente saiu uma noite, acabou... Sim, tu comprou mídia comigo Isso. na Atlântida. Né? Não, tu tava na Itapema. Ah, tava na Itapema. Eu Mas a gente é. se encontra, a gente teve Mas esse como assunto, a né? sede era a mesma, eu fui fazer uma reunião lá e acabei encontrando a Gi. Aí a gente combinou de sair de noite, aí saímos e tal. E aí começamos a namorar, né? Então isso já é 2008, tá? E aí a gente começou a namorar. Cara, e daí eu comecei uma fase muito boa de eventos, né? Eu comecei a fazer praticamente tudo que era grande no Rio Grande do Sul eu fazia, né? Eu fiz Planeta Atlântida, Coca-Cola Vibe Zone, Cidade Elétrica, Sulfolia... Deixa eu te interromper um pouco, porque essa parte vai identificar com muito, porque, né, como eu sou do setor de eventos e tal, pra galera entender que não precisa, né, tipo, eu não vou conseguir. Cara, eu tenho uns 2 piá que ficam no meu Instagram, eles comentam, aí eu, tipo assim, um dia que eu posto uma necessidade, assim, não quero estagiário, não cobro nada, Sim. não sei o quê. Eu acho massa isso, porque é assim que eu e tu, a gente foi indo. Eu fui literalmente assim, eu cheguei pra Ana Lúcia e disse pra ela, cara, eu nunca vou me esquecer, uma festa do Dona Fashion. Eu cheguei pra ela e disse assim, eu quero trabalhar contigo na produção da festa. E ela, Fernando, mas não tem cachê. Eu digo, não faz mal, eu vou de graça. Daí ela começou a dar risada, não vou te chamar de graça pra trabalhar. Eu digo, não, mas eu quero ir. E aí eu fui, e a partir dali eu comecei a assumir o escritório. Exatamente, porque eu tive um papo com um funcionário do bar do Canto, que aliás estão me devendo uma visita. Iremos agora. Com as E duas aí, doses. explicando pra ele como é que eu fui, as minhas grandes viradas. Eu tenho 2 ou 3 grandes viradas na minha vida, né? É a Barum e a Farms, né? São os gatilhos da minha vida, assim. E foi exatamente isso. Entrei lá por indicação tua, depois aí me fudi pra caralho naquele início, que quase me demitiram, aí tu segura também de novo. Aí depois eu entendi aquele negócio, entendi o que queriam de mim, e fui virando, eu brinco, eu virei o Posto Ipiranga. Porque os guris, o Paulo, o Thiago e o Fernando queriam abrir outros negócios e foram me empoderando, claro, eu fui virando responsável por aquilo. Então, tipo assim, bebida, cara, sei lá, vê com vinhas. O gerente, eu não tinha nada a ver com operação, o negócio era marketing. Mas é a mesma coisa que tu fazia, tu ia chegar mais... Eu ia lá pra ver se, junto com o Renan ou junto com o André, pra ver se estava pronta a casa pra receber um evento. Eu fui me empoderando daquilo e eu acho que esse é o grande diferencial. É isso. É o que tu faz, né? É a forma com que tu conduz. O que tu faz fora daquilo que tu é obrigado a fazer. Então, tipo assim, Vinhas, tu é obrigado a encher a casa. Tá, mas vou encher a casa, mas será que as pessoas vão ser bem atendidas? Será que a cerveja tá gelada? Será que chegou a cerveja? É isso. Aquele motocarga, não sei, motocarga, aquele elevador que quebrava todo sempre. Estragava. Parará, chegar a atração, o camarim tá pronto. Essas preocupações que eu fui aprendendo muito contigo, que tu já trabalhava com eventos e tal, e eu fui sugando aquilo, me apaixonei, por óbvio, né? E fui tomando conta. Mas, cara, é fazendo, é não dormindo. A gente virava à noite, acordava outro dia, ia uma guerra e a quinta-feira não vai dar. E, cara, começamos com o evento em Gramado. Eu acho que a gente tem uma coisa muito em comum, tá? Eu e tu. Eu já te falei isso e eu sempre falo pra Gi. A gente sempre encarou os negócios como se eles fossem nossos. Independente deles serem ou não. Alguns eram e outros não. E também, né? depois de sócio, independente da porcentagem. Muito responsáveis, né? Tipo assim, tu tem que ser responsável. Se tu disse que tu vai fazer um negócio, tu tem que fazer. Porque as pessoas contam contigo e não é só o cara que te emprega que conta contigo. São os teus colegas que contam contigo. Porque, por exemplo, assim, se tu não enche a casa, o cara que trabalha na portaria, ele não vai conseguir trabalhar. Só que o Vinhas tem um salário fixo para não encher a casa ou encher a casa. O cara que trabalha na portaria, ele depende daqueles R$60, R$80 que ele ganha para comprar o gás ou o leite do filho dele de 2 anos. Essa responsabilidade tu tem que ter. E as pessoas não entendem isso. Não aqui. entendem isso. Guri, desculpa. Sim. Não, eu ia trazer também para a parte de comunicação e também desse movimento que a gente vive hoje com o digital, que é o maker, né? Os profissionais do YouTube, os jovens que estão chegando aí no mercado. Vocês têm bem o olhar do evento, que é o que eu não tenho, né, na prática. Fiz alguns eventos, mas nem comparando de vocês. Mas na comunicação... Eu vejo por mim e também pelos colegas, né, que queriam não ir para a pesquisa e sim para o mercado.
Eu fui uma que eu fazia isso também. Eu quero fazer... Não quero só apresentar, porque tu fala em televisão, quer apresentar um telejornal. Não, tu vai fazer produção, tu vai correr atrás, tu vai editar, né? Tu vai entender todos os processos, fazer todos os processos. E isso a gente vê muito no YouTube, nos youtubers. Seja vlogueiro ou porta dos fundos. Entender o processo do início ao fim. E para entender, tu tem que fazer. Né? Tu tem que meter a cara, tu tem que ter responsabilidade, que nem vocês falaram. Então, independente do tamanho, da área, essa iniciativa, não fazer só aquilo que tu, né, fazer só o feijão com arroz ali. E na própria rádio, eu vendia o patrocínio para as lojas Teva. De um evento, por exemplo, de um show, eu tava lá cuidando para ver se o banner dele tava no local, por mais que tivesse uma equipe de eventos para cuidar. Eu tava lá cuidando do meu cliente, cuidando do próprio evento, porque se desse problema na portaria, o patrocinador vai reclamar e não vai querer mais patrocinar o próximo, eu não vou ter cliente, a rádio não vai ter cliente. Então, é uma cadeia que eu acho que todo mundo tem um papel, tem uma responsabilidade que vai além daquela especialidade dele, né? Daquilo Como é difícil isso, né? É muito foi difícil. Falou, não é porque é produção de evento. Cara, se o cara for gerente de banco, o cara tem que estar preocupado que o banco esteja limpo. Exato. Não adianta, assim, por mais que no banco, né? Ontem eu tava com um amigo meu ainda, que ele é gerente de banco, ele disse, e aí ele quer empreender. Eu disse, tu tá pronto pra quando faltar tinta na impressora, tu não levantar o telefone, exatamente. Assim, técnico, faltou aqui, a plantinha tá morrendo. Não, tu tem que entender do toner, tu tem que cortar a plantinha, tu tá pronto pra lidar com o bêbado, que é a pior parte do ser humano. Tu pensa bem. Gestão de pessoas. Mas não fugir do teu link. É exatamente isso. Independente da tua função, qualquer coisa que for, se tu não se preocupar com o todo, cara, tu vai ter a tua vidinha. E se tu for feliz, tudo bem. Tá tudo certo, concordo. Tudo bem. Mas não fica só de mimimi depois na internet. É porque eu não tenho oportunidade. Isso. Porque eu não sei... Cara, se tu não acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde e cumprir prazo, ter tua palavra, hombridade... Não, realmente vai ficar mais difícil. Empreender em todos os sentidos, né? Tu pode naquele nicho, naquele... Tu sendo empregado, tu pode empreender, né? Com certeza. É assim, quando tu tá assim, eu era empregado da RBS. Tinha uma equipe, e tem pessoas ainda, que é isso que eu também queria falar. Eu sou responsável comercial. Eu sei que a RBS pagou pra alguém X mil reais para produzir tudo isso aqui. Cara, não tem nada a ver, não vou nem olhar. Não, cara. Vai lá, cara, faz parte. Exatamente. Né, e quanta gente limitada, já diz, não, isso não é comigo. Eles que se viram. Tu sabe que assim, uma das grandes dificuldades pra mim com a Quentus, quando a gente criou a Quentus, depois a gente vai chegar lá, mas quando a gente criou a Quentus, só pra não perder esse link, foi justamente isso, porque a gente tinha uma gurizada que trabalhava conosco, eram jovens, e, cara, era aquele troço assim, 6 horas, os caras fechavam o computador e vambora. E aí eu entrava na sala de produção e ficava louco. A Gi lembra, disse, mas como é que o cara vai embora se ele não me entregou tal coisa ainda? Não, mas é que deu o horário da coisa. Cara, eu sei que existe um horário para tu trabalhar, mas, por exemplo, a nossa escola, isso não, tipo, se tu tem um evento amanhã e tu tiver que ficar até às 8 horas, o horário que for... Cara, se tu tomar banho, dá graças a Deus. Tu vai ficar. Então, assim, pra mim isso foi um choque muito grande, sabe? Tanto que é o seguinte, que do nosso time ninguém ficou, né, Gi? Ninguém ficou. Por quê? Porque as coisas foram mudando e a gente foi buscando profissionais... E são os caras que trabalham conosco hoje. E agora o nosso time é um time já... todo mundo, acho que no mínimo 2 anos, né? É. Todo mundo 2 anos. Equipe mais cara, enxuta. Não tem hora, velho. Não tem hora. Mas não é porque a gente não deixa os caras não terem hora. É porque eles têm a mesma pegada da gente. De vez em quando a Gi fala... eu não, tem que fazer tal coisa, mas pode fazer na segunda. O cara, não, vou fazer hoje já pra resolver, sabe? Todo mundo quer resolver. Até porque amanhã a gente não sabe qual é a próxima... Exatamente, acho que essa palavrinha chave. Resolver. Solucionar. Resolver. Acho que essa característica do empreendedor... pra Gi. E isso é uma coisa que a gente aprende muito no evento, né? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente é um resolvedor de problema. Quando tu tá fazendo a produção, seja de uma casa noturna, seja de um evento, tu já começa assim, mas lá naquele canto pode dar problema. Eu vou pedir pro cara botar uma luz lá, então. Pode ser que nem precise usar aquela luz, mas tu já tem a luz lá. Tu já sabe que o banheiro tem que ficar naquele canto, porque se ele ficar aqui no meio e alagar, pode ser que molhe os pés de não sei quem.
tu tá o tempo inteiro ligado nisso. Então, esse resolver é uma coisa que a Gi também tinha e que a gente trouxe muito para dentro da Quentos. A gente recebeu um elogio de um cliente há 30 dias, 60 dias atrás, que eu acho que foi assim, ó, uma das coisas mais legais que a gente recebeu. Porque desde que a gente criou a Quentos, a gente tinha duas leis, vamos dizer assim, dentro da Quentos. Uma que a gente não atrasa entrega, tá? Se eu te disse que eu vou te entregar o vídeo hoje, eu vou te entregar o vídeo hoje. Com qualidade. Tá? A gente não atrasa entrega. E isso foi uma coisa que a gente ouviu da Claudinha Palma, né? Logo que a gente criou a Claudinha Palma, que tu conhece também, que era dona da Browse, agora trocou até o nome da agência dela. A Claudinha falou, Fernando, não atrasar entrega para cliente é tu passar uma segurança para ele que tu nunca vai mentir para ele. Né? Então isso foi uma coisa que a gente sempre teve, a gente nunca atrasou. E uma outra coisa, a gente sempre, eu e a gente sempre falou para todo o time, o cliente tem que nos enxergar como quem resolve o problema e não como quem cria. Sim, não adianta nada, vir um problema, tu... Nada. Eu uso verde ou azul. O que tu acha? Não, azul. É isso, né? Não, tipo assim, ó, o cliente, ele tem que pensar assim, se eu ligar para a Quentos vai resolver. Esse tem que ser o pensamento dele, né? Então, e aí uns 30 dias atrás, uma menina que trabalha conosco há bastante tempo, numa empresa que é nossa cliente, ela saiu, licença maternidade, e estava passando a bola para outras duas pessoas que iam tocar conosco. E ela fez uma reunião para apresentar, e daí ela falou, eu deixei para vocês, como fornecedor, para ser os últimos a serem apresentados, porque vocês são os que não dão problema. Vocês são quem resolve os nossos problemas. Né? E isso é consenso entre a gente. E uma semana antes disso, eu estava conversando com a nossa braço direito e esquerdo, a Lari, justamente sobre isso. Que ela tem que, né, sobre a importância de ter esse a conceito. gente já levar a solução para o cliente. E isso vem muito da minha escola, da IESEC. Tu tem prazo para entregar e tu tem que cumprir aquele prazo na excelência. E televisão, né? Eu fiz 2 anos, que eu não contei ali, de TV universitária. Tive um diretor maravilhoso que me cobrava pra caramba, mas ao mesmo tempo eu fui atrás, foquei, ele me dava espaço, era bem isso. Quanto mais tu vai atrás, mais espaço tu ganha. E televisão ao vivo é isso, tu tem que estar com o teu jornal pronto, a tua matéria pronta para entrar no ar. Não tem não entrar. O Jornal Nacional não tem como não entrar no ar. Não existe, né? Então, essa questão de prazo, de qualidade, de excelência, cuidar o mínimo, né? O mínimo. A gente tem isso muito afinado e isso é algo que nos une, né, Fê? Sim. Na questão para trabalhar. Vamos fazer um linkzinho agora, aproveitar que vocês estão bem nesse momento Quentos. Pra quem tá ouvindo, o que a Quentos entrega hoje? Por que eu ligo pra Quentos? Quentos e circo, né? A gente sempre fala Quentos. Quentos e circo. Cara, assim, ó. Pra eu te falar isso, eu preciso contar um pouquinho, assim, 2 momentos da Quentos, tá? Antes só de eu entrar nessa tua pergunta, eu só quero te dizer que tem uma terceira coisa na Quentos que eu não falei e que eu acho que é muito importante. E eu vi tu falando sobre isso agora, num vídeo que eu estava assistindo hoje de manhã, e eu concordo muito contigo. É tu saber dizer não. Assim. A Quentos diz muito não, principalmente para cliente, tá? Isso é uma maturidade... Cara, porque tu dizer não pro teu cliente, tu passa segurança para ele. Porque ele sabe que quando tu diz sim, é porque efetivamente vai acontecer. Não adianta o cliente me dizer que, Fernando, eu preciso de um vídeo para amanhã de manhã, tu consegue fazer? Eu dizer, não, eu faço e eu não entrego. Porque eu não tenho como... Então é melhor eu dizer, não, eu não tenho como fazer. Não tenho como te atender nisso. Não. O dizer não porque quando a gente é novinho, a gente fica com medo, né? Exato. De dizer não. Então o cara tenta, aí ele vai se queimando. E é o contrário. É o contrário, exato. Não é libertador. Essa Entendeu? frase é do Fernando, eu me apropriei, eu acho linda, maravilhosa. Cara, não é libertador. Assim, se tu me ligar e dizer, cara, eu preciso de tal coisa, dizer, Vinhos, eu não tenho como te atender, cara, infelizmente, tu não vai ficar brabo comigo. Tu vai, na verdade, pensar, pô, que legal que o cara foi responsável a esse ponto. Né? Porque exatamente. Tu também, se eu te digo que sim, tu passa a contar comigo. Então a Quentos tem... Sim, fico só esperando o link para baixar o vídeo. Exato. Né? Então a Quentos tem isso. Bom, a Quentos é o seguinte, Vinhas. A Quentos ela tem 2 momentos, tá? A Quentos ela nasce lá em 2012, né? 2011. 2010. Isso, 2011, né? Dezembro de 2010. 2010, mas ali naquela então, função 2011 da pós ela ali. começa a operar com a Gi, com a Nayá. Aí 2012... Uma Farms explodindo. Explodindo. Isso. Aí 2012 eu compro a parte da Nayá, né? Entro de sócio, a Nayá sai, eu entro de sócio, eu e a Gi, porque a Gi
me leva num evento. Me leva num evento no Rio. Porque até ali, 2011, tá, eu achava que era um bom negócio, eu achava que era uma coisa que tinha futuro e tal. Mas bem diferente da tua área, Mas né? completamente diferente da minha área. Cara, daí a Gi me botou uma pilha pra gente participar de um evento chamado Rio Content. É o maior evento, agora trocou o nome, passou a ser Rio to See, o nome do evento, mas era o maior evento de business, de audiovisual da América Latina, tá? Um evento gigante, assim, não vou ficar descrevendo o evento pra gente também não perder tempo, mas é um evento que procurem aí, Rio to See hoje, vocês vão entender o que eu tô falando. Cara, e eu volto completamente apaixonado pelo universo do conteúdo. Eu começo a perceber todas as possibilidades que existem. E aí, junto com esse processo, acontece aquele horror que foi a Kiss. Que foi em janeiro de 2013, né? E aí, em 2013, eu comecei, cara, não quero mais. A gente tinha passado por um processo, um incêndio na Farms em novembro de 2012, que graças a Deus foi às 3 da tarde. Se fosse às 3 da manhã, era a gente que estava hoje respondendo esse processo. E eu comecei, não quero mais, não quero, vou arrumar, e eu já estava apaixonado por isso. E aí eu começo meio desligado da Farms e começo a entrar na Quentos. A Quentos, ela começa... Bom, aí em 2012, a gente começa a atender um cliente, que era uma produtora de filmes. Eles estavam lançando um filme e eles precisavam... Planejamento transmite. O sistema estava mudando, tá? Porque estavam começando as primeiras plataformas on demand. Até ali... Dá uma explicadinha no que é on demand, porque tem gente que não vai ter. Até 2011, né? Como é que funcionava? Tu fazia um filme, vendia para uma distribuidora de filmes e essa distribuidora então distribuía pelos cinemas, pelas salas, né? Tu fez o filme, tu entregou ali, tu ganha um percentual pelo resultado e era isso. Quando começa as plataformas on demand, que é hoje o Netflix, por exemplo, né? Tu vai lá, escolhe, paga e assiste. As distribuidoras elas perdem um pouco da sua relevância e todo mundo que não conseguia distribuir, entregar para as distribuidoras seus filmes, vê ali uma grande chance. Tipo, pô, eu vou fazer um filme, eu vou colocar lá, e aí era Terra TV. Na realidade, o Zapata Filmes, né, que é Isso. do Juan, ele é colombiano, mas já mora em Porto Alegre há um tempão. Ele, além dessa questão, ele tinha muita televisão da América Latina. Isso. Então, era um filme, né, um longa-metragem, onde ele queria fazer todo um processo de distribuição customizado, vamos dizer assim, para televisão, para Terra TV, pro YouTube, que ele tinha um contato já. Porque aí com os o YouTube os caras... e blogs, assim, era um planejamento muito ousado, assim, pra época, mas era perfeito pro serviço da Quentos. Os caras enxergaram essa possibilidade de vender, só que eles... E eu conheci o Juan nesse evento, Isso, desculpa. só que, na verdade, o que acontecia? Eles viram o espaço para vender, só que eles não sabiam como é que eles diziam para as pessoas que aquele vídeo estava lá, aquele filme estava lá. Entendeu? Eles precisavam dizer. Hoje, tu pega uma Netflix, tu compra a Netflix e aí tu olha os filmes. Naquela época, ninguém comprava Terra TV. Entendeu? Então, eu tinha que ir lá e dizer, olha, Vinhas, eu tenho um filme no Terra TV. Daí tu, então vou entrar no Terra TV para comprar o filme. Então, ele encontra na Quentos uma solução para criar isso aí que a gente falou, que é o quê? Todo um planejamento multiplataforma, baseado em cima do filme dele, para que as pessoas descobrissem que o filme está lá. Dentro dessa relação com o Juan, ele acaba nos apresentando a Bibiana Leite. Apresentando para a Gi, na verdade. A Bibiana Leite, que era a manager de parcerias do YouTube para América Latina. Tá? E aí... a Gi começa a conversar com ela. Isso é 2012. Deixa eu só fazer um parênteses Claro. antes de tu continuar, que talvez para o pessoal entender esse pulo da Quentos em termos de empresa mesmo. Quando eu disse que eu não queria mais comercial, eu não queria mesmo, nem na Quentos. E eu enxergava no Fernando um potencial de relacionamento com grandes marcas em função do que ele já tinha construído em Porto Alegre, né? E fora isso, o próprio nome da Quentos e Circo a gente construiu mesmo tendo a Nayá como sócia. O Fernando acabou por provocar, né, a Quentos, o desconhecido, ele acabou participando muito desse início. Na verdade, foi o seguinte, a gente estava discutindo, a gente estava indo pro teatro, assistir Teatro Arena, aqui em Porto Alegre. No Teatro Arena, nunca esqueço, dentro de um táxi, e aí a gente estava discutindo qual seria o nome da agência, né?
E a Gi disse, eu queria uma coisa tipo assim, coentos, tipo circo. E daí eu falei, tá, mas por que tu não junta? Por que tu não faz coentos e circo? E dela, adorei esse nome. Daí ficou. Porque o coentos de contar histórias, né? Tem toda essa questão lúdica do nome, né? Mas, enfim, o de contar história que vem da essência do jornalismo. E o circo é a primeira do espetáculo, da interatividade, né? A primeira interação com o público, de fato. Então, todo um conceito. E o Fê, enfim, já vinha me ajudando em projetos para apresentar para Coca-Cola, todo esse início. E com essa questão da Kiss, que foi muito impactante, né, para todo mundo, fora isso, a nossa ligação com Santa Maria, minha mãe na época ainda estava morando lá, foi muito impactante mesmo. Fora o que já é, né, por si só. E... Você ia falar? Não. E, então, assim, eu acho que esse casamento corporativo, vamos dizer assim, o Fê vem com todo esse know-how dele de negócios, de ter um olhar, né, de ter uma visão para um negócio, de construir algo novo, um produto novo, e eu consegui ficar na minha área que eu queria ficar, que era a construção de conteúdo. E na Coentos, conteúdo multiplataforma. Então, quando a Zapata Filmes nos procura, além da gente divulgar o longa, a estratégia era criar conteúdo específico para um blog, que além de tu alimentar aquele blog, tu vai divulgar indiretamente o longa-metragem. Então, tem toda uma estratégia que até hoje é muito difícil fazer. Precisa de um orçamento também, né, um investimento alto. E para 2012 isso foi super ousado, assim. Eu sou fã do Rua Zapata, porque ele provocar isso, a gente se conheceu, nós nos conhecemos no Rio Content. Eu conheci ele lá e dali... A Gi foi um ano antes no Rio Content que eu. E o relacionamento, A né? importância de sair de casa e circular, sair de Porto Alegre, gente, sair do Rio Grande do Sul, circular. Os eventos são super importantes. Muito por isso. Muito. É muito importante. A gente parou um pouco de fazer, né, pela correria. Não, mas antes a gente já estava com a função da rotina, né? Isso também é uma coisa que vale a gente lembrar. A rotina nos suga e é importante que a gente fique se policiando, né? Se não botar na agenda que vai viajar, a para estudar. Senão tu cai na zona de conforto. E aí é onde tem as oportunidades de fazer negócio, né? E, enfim, aí o Fê entrou nessa questão lá desse planejamento transmídia bem com olhar para o negócio, que até então o Rua não tinha ainda. Isso. Né? Então, eu e o Fernando, a gente tem esse casamento, acho muito interessante, que eu gosto muito. Mas é legal, mas é assim, nós na Como não somos casados, mas o núcleo ali, que somos sócios há mais tempo, que é eu, Cassiano, Pedro e Boca, eu falo que, cara, o que a gente passa, o que a gente tem é muito raro. Porque a gente trabalha com o que a gente gosta, que é entretenimento. E dentro do entretenimento ainda, cada um pegou um setor que, cara, deixa comigo aqui. Não, esse quadrado aqui, deixa aqui. Não, óbvio que todo mundo opina, se mete, engraçado e barará. Com certeza. Mas o ponto final, assim, olha só, pra dar certo, pra ter gente, o Boca, pra ser seguro, produção, hoje com o crescimento, a gente tem que separar a produção e a operação. Antigamente era a mesma coisa, né? Porque hoje não, o Cassiano monta, o Cassiano vê os fornecedores, eu opero. Eu faço o circo acontecer. O Pedro cuida de toda a comunicação. Então, assim, são setores diferentes, nos metemos, mas, cara, isso é uma felicidade. Exatamente. Quando encontra isso. Tanto é que fui me metendo em outras empresas, tenho outras empresas, aliás, tem a Estalo, que faz tráfego pago, depois a gente pode fazer uma parceria. Essa eu comprei um pedacinho dela na pandemia, por investimento mesmo. Esse negócio que tu tá falando, que te deu com o incidente da Kiss, foi o que me deu agora na pandemia. Eu tinha 5 negócios, com 5 grupos de sócios diferentes, aí eu aprendi que era setor, né? E aí todos pararam? Todos fechados. Um faliu, que eu, na vida real, o bar fechou, não tinha caixa para se manter aberto, para se manter... E eu vi, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para fora. E alguma coisa que eu possa agregar, que eu não vou ser feliz ali, vamos dizer assim, e que também não vou ficar no dia a dia, mas eu tenho que investir em alguma outra coisa. Eu tenho que ir pro digital. Sim. E aí apareceu 2 gurizões que eu conheço eles, que eles abriram essa empresa de tráfego pago, tinha 5 clientes, agora estamos com 30 já, pegando o Brasil inteiro, funcionários do Brasil inteiro, porque todo mundo home office, todo mundo, nem a gente. Então, assim, cara, mas é um movimento estratégico, porque eu quero... Na verdade, assim, esse sentimento que tu teve é um sentimento que a gente acredita muito, tá? Que é o que eu falo sempre pra Gi, para os nossos parceiros. O mercado entendeu que mesmo se todo mundo parar, o digital não para. Porque o digital, tu consegue resolver ele. Tu não precisa juntar gente para fazer o digital. Desde que o Mark Zuckerberg não tropece mais nos fios lá. Exato, pelo amor de Deus. Bom, então voltando assim, ó. Aí a gente conhece o YouTube, então, em 2012.
E a Bibiana nos abre uma porta. Numa conversa com ela, ela diz, olha, o YouTube vai montar uma rede de parceiros, né? Vai ter parceiros distribuídos pelo mundo inteiro. E começou aqui nos Estados Unidos e a gente quer que vocês sejam nossos parceiros aí no Brasil. Então a gente cria um sistema de parceria com o YouTube. O que é o sistema de parceria do YouTube? A gente começa a cuidar de canais de YouTube para eles, tá? Coloca tudo isso embaixo de um guarda-chuva chamado Quentos e Circo. Então o YouTube passa a enxergar a Quentos e embaixo da Quentos vários canais de YouTube. A gente cuidava desses canais, ganhava um percentual, alguns canais eram nossos, outros eram de parceiros, ganhava um percentual sobre isso. Mas o YouTube dizia quais canais ou vocês Não, diziam? a gente dizia. Antigamente, nessa época, o nome dessa rede era Network, as networks do YouTube. Hoje já mudou, ficou RMC, Rede Multicanais. Onde tu acaba sendo o filtro do YouTube. Por exemplo, o canal do Grêmio, a Grêmio TV estava no nosso guarda-chuva de 2013 a 2015. Metade de 2015. Pro YouTube não era Grêmio TV, pro YouTube era Quentos e Circo. Então, se acontecesse qualquer problema de direito autoral, por exemplo, no canal do Grêmio, e o Grêmio... A gente tinha que se virar. A gente ia se virar, porque o Grêmio levava todos os canais que tinha naquela network da Quentos. Então, pro YouTube, essa estratégia é mais segura, mais prática, porque tem alguém fazendo... Sim, é mais fácil ele achar o responsável. Claro. Exatamente. E eram pessoas capacitadas, que eles sabiam que iam entender... A gente tinha treinamentos. Iam entender a linguagem deles. A gente recebeu muito treinamento deles direto lá, né? A gente foi convidado para participar de vários eventos lá. Inclusive, tem um evento que acho que foi o grande marco, assim, da Quentos, tá? Que foi... eles fizeram um evento antes da Copa do Mundo no Brasil, então, isso 2009... Não, desculpa, 2013... Tá? E convidaram os 70 maiores players de futebol do país. Tá? Então, desses 34 já tinham um canal do YouTube e outros 36 não tinham ainda canais do YouTube. E a gente foi convidado, porque a gente na época cuidava do canal do Grêmio, a gente tinha o Grenalizando, que era um case de sucesso, né, que foi uma ideia da Gi. A gente tinha o canal do Serra, que também era de futebol, o canal do Duque, que também era de futebol, a gente foi convidado para participar desse evento. Mas a gente foi lá para participar, para chegar e assistir. Cara, e daí quando eles começam a apresentar para todo mundo que tá lá, inclusive para os 36 que não tinham canal, que eles queriam que criassem canais do YouTube, eles começam a apresentar como é que você faz um canal, eles usam como exemplo o Grenalizando, que foi criado pela gente. Não era nem Então tu imagina o seguinte, cara, tu tá dentro do Google, aquele negócio gigantesco, só de tu entrar lá dentro, tu já tem um impacto gigante, tipo, tô fazendo parte da história, e aí o case de sucesso que os caras apresentam é tu, sabe? Foi uma emoção cara, assim, pra gente, porque... Sim, você não sabia de nada. Não sabia, porque assim, ó, por mais que tu saiba que tu sabe fazer, quando tu pega um cara, que o cara faz o... Tipo, se o cara do Rock in Rio chegar pra ti e disser, Vinhas, fui na feijoada, tá sensacional a tua produção. Por mais que tu sabe fazer, quando tu toma um elogio desse, tu tem a certeza que tu sabe fazer. Né? Então, para nós, isso foi muito impactante. Bom, então, Vinhas, respondendo a tua pergunta, nessa primeira fase, que vai de 2012, de YouTube, até 2019, o que a Quentos fazia era desenvolver canais de YouTube para marcas, tá? Por quê? Por que para marcas? Porque tu tinha um investimento mais alto, tu não tinha na época uma qualidade de um celular para gravar, tu tinha que contratar uma empresa para gravar, tu tinha que contratar alguém para fazer o design, tu tinha que contratar alguém para editar. Então tu tinha um custo de operação que muitas vezes não comportava uma pessoa física fazer. Ou ela mesma sabia fazer e fazia, né? Era difícil ela contratar uma empresa para fazer isso. Então a gente focou muito nisso aí. Era um nicho de mercado, que estava... Né, o próprio YouTube demorou muito para entender o que a gente fazia. Porque eles diziam, não, então vocês são uma network de futebol. Não, a gente não é uma network de futebol, porque a gente tem músicos. O Carlos Anês está conosco, o Tavares está conosco. Não, então vocês são um de música. Não, a gente não é de música, porque a gente tem tal canal, tem canal de empresa, né? Da Sanremo, já está conosco, do Grêmio. Então... Até que um dia o Sassaroli, que era na época o nosso manager no YouTube, ele veio a Porto Alegre para participar de um evento conosco, ficou alguns dias trabalhando na Quentos, e um dia ele entrou na minha sala e disse, cara, agora eu entendi o que vocês fazem. Cara, é genial o que vocês fazem, que é criar canal para marca.
Na realidade, o YouTube te dá uma ferramenta e no caso, como empreender, né, no digital, a gente acabou empreendendo dessa forma por feeling mesmo, sabe? E por realmente sentir e muito por conta da Gi mesmo. A Gi enxergou esse nicho, assim, enxergou esse pedaço de mercado. Porque, assim, a época que vocês estão falando aí, tipo assim, eu comecei a gerar conteúdo faz um ano. Para YouTube, deve fazer uns 6 meses. Nós estamos em 2021. Cara, o YouTube era uma selva. Era um site normal, pra tirar um site normal. E o YouTube queria mostrar essa profissionalização mesmo, por isso de fazer parcerias com empresas, né, com agências. E por isso que até 2019 não adiantava tentar vender um canal do YouTube pra ti. Tu entendeu? Hoje tu sabe de toda a necessidade que tem, toda essa estrutura. Nós estamos aqui, tem 3 câmeras, uma mesa de áudio, mic bom, uma TV, não sei o quê. Mas se eu chegasse pra ti em 2012 e te dissesse isso, tu ia dizer, não, tá louco, faço aqui, faço eu mesmo meu videozinho aqui, deu. Bom, quando chega em 2019, a gente entendeu que o mercado já estava maduro pra gente fazer o que a gente queria de verdade fazer desde o início. Porque eu não queria ficar gravando vídeo. Não queria que a Gi ficasse, que nem ela ficava 14, 16 horas dentro de um estúdio, de um set de gravação dirigindo. O que a gente queria fazer era vender conhecimento, que era o que a gente passou 10 anos aprendendo. Então, em 2019, a gente remodelou toda a Quentos. Tá? Você começa a gerar conteúdo aí? Não, a gente começou a gerar conteúdo em 2020. Mas 2019 a gente pensou o seguinte: agora o mercado está maduro para a gente começar a vender consultoria, começar a ensinar para as pessoas em 3 meses, 5 meses, 6 meses, o que a gente aprendeu, levou 10 anos aprendendo. Né? E aqui eu volto lá onde eu falei. Ninguém entende mais do YouTube que a Gi no Brasil. Eu tenho certeza disso. Então, quando eu sento na frente do Vinhas para ensinar... Sim. Não, se eu chego assim, cara, eu ganhei uma bolada. E aí, agora eu quero que o Vinhas Cast exploda. Não, e aí é que tá, Vinha, tu não precisa nem de uma bolada. A gente conseguiu arranjar um formato de fazer... Isso é importante que tu acabou de falar aqui, não tem nada a ver uma coisa com outra. Cara, é barato, tá? É barato. A gente sabe que é um valor que a gente considera justo hoje, tá? E a gente tem uma demanda tão grande hoje que, por exemplo, se eu tenho fila de espera, tem cara esperando para entrar em dezembro, porque eu não tenho como atender ele agora. Que irado. Sabe? Então, hoje, o que a Quentos faz? Ela atende ainda nesse formato antigo um cliente, porque é o nosso cliente querido, porque é um cliente que a gente tem uma relação de afeto, porque é o nosso grande case, né, que se chama Sanremo. É um canal que hoje tem quase 150 mil inscritos, todo ele orgânico. Nós pegamos ele com 9 inscritos. 2015. Tá? Em 2015. É uns caras que acreditaram na gente, uns caras que nos ouviram, que a gente dizia para eles, olha, não pode ir por aqui, tem que ir por ali. Eles iam por ali. Né? É uns caras que nos momentos mais difíceis estiveram lá conosco. Então, a gente não foi o único cliente que a gente não chegou e disse, olha, agora mudou o formato, a gente manteve eles. E a partir dali, a gente passou a vender conhecimento. Então, hoje, a gente tem várias mentorias, né? E algumas mentorias acabam virando mais do que simplesmente mentorias. Exatamente. Que é o caso hoje que a gente tem com o Augusto Cury, né? O escritor. O time do Augusto nos comprou uma mentoria, a gente fez a mentoria, quando acabou a mentoria, o Luciano disse, não, a gente quer que vocês fiquem fazendo a direção estratégica do canal. Então hoje a gente faz a direção estratégica do canal dele. Ele deve ter algum 700 mil inscritos e cara, conteúdo agora a gente planejou. Você sabe quanto vocês têm no guarda-chuva? De inscritos hoje? Eu acho que em torno do que, de uns... beirando 1 milhão, eu acho. Mais de 1 milhão. Agora... Mais de 1 milhão. Porque o que acontece? Com a função que a gente não está atendendo mais clientes, a gente já chegou a ter 20 canais no guarda-chuva. E até eu quero fazer um parênteses, porque paralelo a atender marcas... Isso. Né, as cabecinhas aqui, e era algo que eu queria muito desde o início, aí juntou aqui esses dois, criar conteúdo original, né? O famoso conteúdo original Netflix. A gente também tem conteúdo original, Quentos e Circo. Então, nós tínhamos 2 núcleos até 2019, onde um núcleo atendia marcas, bem formato agência, e o outro núcleo, que é a criação própria de conteúdo. O Grenalizando, ele surge aí, porque a ideia é nossa, o projeto é nosso e a gente fatura como? Vendendo mídia, né? Então, o Grenalizando, a gente vendeu mídia para Brahma, para Claro. Então, o programa é nosso,
a gente distribui, depois a gente vendeu, a gente fez uma sociedade, na realidade, com o SBT, então foi um case multiplataforma, a gente tinha programa ao vivo todo sábado no SBT, da 1 a 1h30, durante um ano, depois... A Gi foi a primeira pessoa... O Granalizando ele é um case muito interessante, assim. O Granalizando é o primeiro conteúdo no Brasil que sai do YouTube para TV aberta. Sai entre aspas, porque ele fica... Isso. Nasce no YouTube e acaba indo para TV aberta também. É o primeiro do Brasil. E a Gi é a primeira pessoa na história da SBT do Rio Grande do Sul a dirigir um programa lá que não seja funcionário. Que não... SBT local, então a SBT montava toda a equipe, mas quem dirigia era a Gi. E aí tu vê toda a tua formação, todos os teus estudos... voltando a ser útil não que deixou de ser útil. Sim, mas o 360, a raiz. A raiz. Não, e o programa que não era uma TV universitária, que é uma coisa que tu pensa assim, eu sou muito fã. Quem é que assiste TV universitária, sabe? Não vou... A TV universitária foi que deu base... A formação pra Gi poder dirigir a SBT. Porque, por exemplo, se cai pra mim, o cara ia chegar lá e ia dizer, não, porque tem um switch, tem não sei o que, eu não ia ter ideia do que era aquilo, velho. Claro que o Fernando ficava na direção de conteúdo, porque futebol não é mesmo a minha praia, eu não curto, era trabalho. Tem uma frase do Fernando maravilhosa. Nós tínhamos uma casa chamada Dub Hall, 2007, é isso. E aí nós só vinha puros. E aí eu disse, cara, vamos chamar o Fernando aqui vai nos salvar aqui. E aí o Fernando sentou numa reunião e tal, isso 2007, nós estamos em 2021. O Fernando fala assim, tá, gurizada, eu entro com vocês. Meu salário tem que ser esse, não sei o que, tarará. Tá. Dia de jogo do Grêmio, horário do jogo do Grêmio, eu não trabalho. E é assim, pra não se estressar. A regra era a única condição. No casamento da minha irmã, na igreja, nós éramos padrinhos, o Fernando entrou com fone. Em Santa Maria, vontade de matar. Perdeu o Santos ainda no jogo. Perdeu. Nossa. Era o jogo que nós ia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e o Grêmio perde pro Santos ainda. Então o Fernando é um pouco ligado em futebol. Então o Granalizando teve isso e teve, enfim, ter 4 torcedores fanáticos, onde no YouTube eles podiam, né, falar palavrão e na TV aberta, ao vivo, eles não podiam. Então teve toda uma transformação do trabalho. Né? E a emissora também foi muito aberta a isso, foi muito parceira. Uma baita experiência mesmo. Então o Granalizando, ele surge no nosso núcleo, ele é criado no núcleo de conteúdo. Tivemos uma série de televisão também, então... Essa questão do multiplataforma, que é a origem lá da Quentos, que não tinha o YouTube nessa jogada até 2012. A gente tem uma série que foi ao ar no SBT. Em 2014. Recorde de edição, assim, que a gente editou muito rápido. Foi premiada. Para mim, foi um dos momentos assim, mais importantes em termos de carreira. Porque a série tirou o 2º lugar em reportagem jornalística pelo Prêmio Ari, que é um prêmio super importante no jornalismo. Então, eu estava dirigindo essa série, foi ao ar no SBT, e a série entra no núcleo também de conteúdo original da Quentos. E assim, a gente fez outros canais, a NTV. Então, a Quentos ela foi muito intensa desde o início. Em termos de produção, de entrega. Imagina só, em 2014, né? Tu mesmo falou que começou no YouTube agora, 2021. 2014 nós tínhamos aí 6, 7 canais com produção diária de conteúdo praticamente. O Danilo do SBT... O diretor de jornalismo do SBT, ele foi lá para provar um dos episódios da série e daí ele... Cara, e a Quentos era aquele movimento, né? Não parava um minuto e as equipes saindo para gravar, para captar, e editor e não sei o quê. Depois a gente mudou esse sistema, até se tu quiser a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas na época a gente tinha 20 e poucos funcionários, era aquela loucura, e daí uma hora o Danilo me olhou e disse, cara, vocês produzem mais conteúdo aqui do que eu na SBT, com os 2 jornais do dia. E essa sacada da televisão, né? É pra ontem, é pra fazer, enfim, é a corrida, é o corre do dia. Eu tenho muito orgulho dessa fase da Quentos, foi uma fase muito pesada de trabalho, a gente abriu mão, e aí entra a questão dos donos, né? A questão do empreender, de abrir uma empresa. A gente abriu mão de conviver com a família, muito, eu e Fernando, né? Muito, a gente... foi um momento intenso, foi tenso, mas foi um momento histórico, assim, dali, essa intensidade da Quentos nos trouxe experiência, nos trouxe muita coisa bacana, cases, assim, numa época que ninguém fazia nada. A Quentos sempre ela foi muito recompensadora, assim, eu acho, sabe? Aliás, eu acho que todos os trabalhos que eu tive, assim, sempre foram muito recompensadores em algum momento. Inclusive, eu dei uma entrevista pro Coletiva,
que eles fazem assim com algumas pessoas, né, sobre perfil. E aí a Márcia, dona da coletiva, ela me perguntou qual eram os 3 momentos mais importantes da minha vida profissional, assim, os 3 momentos que E eu citei esse, que eu acabei de contar, esse lá do Google. Eu citei o primeiro Planeta Atlântida que eu fiz, o momento que a Ana Lúcia me pegou e me botou em cima do palco para assistir Engenheiros. E, tipo, há 1 ano atrás eu não tinha o que comer, e aí 1 ano depois eu estava em cima do palco ouvindo uma banda que eu adoro, dentro do evento que eu já tinha ido milhões de vezes como público, dali dentro do palco, sabe? Foi um momento extremamente importante. E, cara, eu acho que o momento mais mágico da minha vida, assim, de todos esses, e talvez tu consiga ter essa percepção, porque tu me conhece, cara, a gente atendia o Grêmio, tá? E aí eu vou fazer uma reunião lá no Grêmio, fiquei tomando café, eu, a Gi, o Douglas Lunardi, que era o diretor de comunicação, nosso amigão até hoje é diretor de comunicação da CBF, e o Rui Costa, que na época era o executivo de futebol. Ficamos ali conversando, fazendo uma coisa, e nisso abre a porta e entra o Coffee. Né? E diz, posso sentar aqui com vocês? Aqui? Tava esperando o Douglas. E aí tu se ajoelhou no chão. Cara, a gente disse que a minha cara, olhando... Porque, era uma criança, assim. velho, tu imagina o seguinte, cara, eu sou da época que tu não conseguia ouvir jogo do Grêmio em Alegrete, velho. Entendeu? Tipo, o jogo do Grêmio passava 1 ou 2 vezes na televisão por ano. A gente ia de vez em quando pegava o carro e ia nos postos de gasolina na fronteira para conseguir ver por parabólica o jogo da Libertadores. E aí, de uma hora para outra, cara, o Coffee tá sentado na minha frente. De uma hora para outra não, né? Olha a guerra da vida. Mas tipo, tu entendeu? Então, assim, essas coisas, assim, que o dinheiro não compra, sabe? Elas são incríveis, elas são fantásticas. E aí, quando eu falei isso pra Márcia, ela disse, Fernando, tu é a primeira pessoa que eu pergunto 3 momentos incríveis da tua vida e nenhum deles é ligado a dinheiro. E eu disse, Márcia, tu sabe que eu acho que, na verdade, o segredo de eu ter tido momentos tão bons dentro da minha profissão, em vários setores, foi justamente de nunca ter sido escravo do dinheiro. De sempre poder dizer não quando eu quis dizer não, de brigar com algum negócio, de me fazer respeitar em função disso, né? Então, assim, a Quentos, ela tem esses momentos incríveis. Ontem ainda, né, a gente estava voltando para casa, eu e a Gi, eu falei para ela, disse, eu estou muito feliz com a Quentos, porque a Quentos, ela está vivendo um momento ímpar, assim, tipo, tanto de trabalho, de cliente, de coisa, mas quando a gente está conseguindo fazer o que a gente gosta de fazer, né, de que é realmente ensinar as pessoas o que elas têm que fazer para o YouTube dar certo. A gente, eu e a Gi, a gente não tem aquele sentimento de tipo, não, me paga que eu faço para ti porque eu não quero te ensinar. Não, eu não tenho braço para fazer isso para todo mundo que vai me procurar. E isso é burrice, porque eu não consigo escalar meu negócio, entendeu? Então é muito melhor eu te atender durante 2, 3 meses, te ensinar, tu sair super satisfeito, chegar e contar pro Boca que eu te ensinei, e aí o Boca me contratar. E de repente, no decorrer do tempo, eu consigo ir levantando o meu valor e escalar ele pelo valor, do que eu querer só eu entender do YouTube. Até porque se só eu entender do YouTube, as pessoas não vão dar valor ao meu trabalho. Porque elas não vão conseguir perceber valor do que eu faço, né? E eu acho que... E eu encontrei na Gi essa parceira, né? A Gi também pensa assim. Então, eu acho que a Quentos, ela está eternamente em beta, né, Gi? E ao mesmo tempo amadureceu, porque por mais que a gente... Tu falou agora, porque tá feliz com a Quentos, tá fazendo o que gosta. Na realidade, a gente fazia, né? Sim, a gente sempre fez sempre. o que... Só que na rotina de pegar cliente, a gente chegou a fazer redes sociais, que é algo que eu entendo porque eu estudo, mas eu não... Isso aí é porque assim, ó, de vez em quando eu digo, as pessoas me perguntam no Instagram, eu digo, não, mas Instagram a gente não entende. Daí ela fica brava, não, a gente entende, a gente não gosta de fazer, mas a gente entende. E ela entende pra caramba, né? Eu entendo as redes sociais, movimento, porque eu preciso pro YouTube, Óbvio, é aquela história, claro. né? No YouTube, enfim. A gente é especialista em YouTube, mas a gente precisa entender o ecossistema como um todo. E então, mas a gente não gosta. E teve época que a gente fazia, porque os clientes pediam tanto. Klaus e Vanessa foi né? Os queridos. Aí a gente ficava fazendo rede social, é nesse sentido, porque tudo que a gente fez com Quentos, a gente gostou. E alguns processos. Mas é aprendizado, Gi. Assim, Sim. Ó, que nem essa empresa que eu comprei, que é a Estalo, né? Ela faz tráfego pago. Eu comprei quando ela foi tráfego pago. A gente começou a abrir, porque o que eu vi na Estalo? Cara, se eu posso escalar. E com o meu relacionamento de empresas, que eu conheço os donos, É isso. eu ligo pro dono, não ligo pro marketing, pra dona do balcão.
Eu ligo pro dono e o cara, pelo menos, uma reunião eu vou conseguir. Sim. E foi indo. E aí a gente caiu nessa armadilha. Que o cara tem uma loja de tênis. Ô, meu, pá, é bem isso que eu preciso pra vender tênis online, não sei o que, meu, e o flyer? Os caras, não, flyer não é comigo. Sim. Meu, fala, não sei o que. É isso, é uma armadilha. E aí a gente pegou, mas o roxo de trás do tênis não é esse. É isso. E aí tu começa a perder um tempo da coisa que tu não faz. Isso. Tipo assim, a tua campanha digital aqui... Tá voando e o cliente tá brabo porque o roxo do coisa... Do fundo do tênis. É a maior armadilha que tem. E aí eu disse, cara, tá, parou. Vamos atender o último que a gente prometeu e nunca mais a gente vai fazer. Porque senão, aí eu tava, em vez de estar contratando novos gestores de tráfego, eu tava perdendo tempo procurando social media. É isso. Eu não tenho uma agência de publicidade, eu tenho uma agência de tráfego. Eu faço tráfego pago. Exatamente isso. Exatamente. Então, assim, hoje, vai ligar pra... Ó, temos esse telefone e você se acerta. Eu não quero comissão, eu não quero... Nada com ele. Se você se acerta... Só quero trabalhar no meu. Não sei o quê. A gente vai pedir testes, porque depende do fundo roxo, do fundo verde. Mas é isso. É isso. Não Exatamente. Não, e tá perfeito, Vinhas. E assim, ó, só que é difícil as pessoas terem ainda mais quando tu tem 20 e poucos anos. Que tu tá começando, né? Tu não quer dizer não? Tu não quer dizer não. Não, e a gente até dizia não. É que a gente queria, não tem ninguém pra fazer, então vamos fazer. A gente, aí contratava, ia atrás de social media, tu perdia tempo na parte de gestão, tempo entre aspas, né? Mas enfim, tu acabava tirando o teu foco em algo que tu queria construir e não dava, né? Tu tinha que fragmentar aquele teu tempo. Mas o que eu ia falar é o amadurecimento. Eu e o Fê, a gente tá priorizando qualidade de vida, como a maioria das pessoas hoje, né? Isso é com o tempo então, também. Depois de 10 anos, beleza. Exatamente. Viu, pessoas? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Não é pra ontem. Eu e o Fê, a gente vive intensamente a Quentos, mas hoje ele consegue ficar mais disponível pro futebol dele, pros amigos do futebol, abrindo empresas aí do ramo do futebol onde eu não tô junto. Eu também vou pro meu Flamengo. Uma filha nova que tá nascendo, hein? Eu consigo dar atenção pra arte, que eu gosto. Eu tenho um lado artístico que eu tô desenvolvendo, que é na cultura flamenca. E isso demanda tempo, disciplina também. Então, com esse formato que a Quentos chegou, né? E antes já da pandemia, deixar claro que a gente já vinha fazendo esse movimento antes da pandemia, com home office, a gente já estava... A nossa equipe toda já estava remota desde 2018. Então, tirando a parte de captação, óbvio, mas edição, designer, planejamento, social media, tudo já era remoto. Então, a gente já tinha uma comunicação, já tinha um amadurecimento nessa questão de gestão. E outra coisa, remota. né? Mais do que a gente chegasse à conclusão que a gente tinha que ter qualidade de vida, a gente desenvolver uma equipe que hoje é extremamente madura. Muito. Sabe? Tipo, a gente tem hoje a Lari, que é a nossa social media, e é também quem cuida, é a gerente de produção da Sanremo, que é o nosso principal cliente, né? Nosso cliente mais antigo. A gente tem hoje um editor que trabalha conosco já há 2, 3 anos. A gente tem uma designer que trabalha conosco há 2, 3 anos. A nossa equipe de captação trabalha conosco há 3 anos, embora agora a gente não já tenha procurado não fazer mais captação, a gente está muito dentro dessa linha tua. Tá? Tipo, o cara me liga, Fernando, eu preciso fazer um vídeo release, não sei, cara, não faço. Mas tem alguém? Tenho. Vai... Isso, tem o Fred, tá? Então passo lá o telefone do Fred, não ganho nada, mas eu sei que o cliente vai ficar feliz. Isso. Né? Mas, por exemplo, Sanremo, se a gente voltar, agora nesse momento a gente está com um sistema que a influencer é uma co-criadora conosco, ela mora em São Paulo, ela mesma capta os vídeos, manda, a gente edita, embala, tal. Né? Mas se em algum momento a gente tiver que voltar para estúdio aqui em Porto Alegre, vai ser o Fred que vai fazer. O Fred é treinado pela Giovana. O Giovano. A menina que era outra apresentadora chamava ele de Giovano, de tão igual que ele era a Giovana. Né? Tipo, é um cara que a gente extremamente responsável, educado, competente. Então, assim, isso também te dá liberdade, porque se tu não puder ir lá hoje, beleza, tu sabe que o Fred vai segurar, né? Tu vai chegar no final da tarde, vai olhar. Então, assim, já sabe o que cobrar também. Isso. Sim. Isso. Então, assim, a Quentos, ela amadureceu como um todo, né? Claro que a gente apanhou. Cara, teve casos, assim, absurdos. Por exemplo, teve uma vez uma editora que a gente tinha que entregar um negócio e a guria sumiu. Ela evaporou, tu ligava pro celular dela, ela não atendia. Tu ligava o celular dela estava desligado, ela não estava em casa, ela não estava nada. Aí eu consigo falar com a guria, tipo, umas 9 da noite, a gente tinha que entregar o vídeo
às 11 dela. Não, fica tranquila que eu tô fazendo, só que o... Ortopé, era um cliente. Só que o meu vô adoeceu, eu tava no hospital com ele, então eu tava com o celular desligado. Só que aí até tu saber isso, tu quase enlouquece. Comunicação, né, gente? Né? É só Sim, avisar, tá Manda tudo um WhatsApp, certo. Fica tranquilo, tá tudo certo, eu tô fazendo, só que eu tô no hospital, pronto. Então, assim, hoje a gente já não toma mais esses sustos, né? Porque mesmo que o seu Marcelo, que é o editor, se eu não conseguir falar com ele hoje de tarde, mas eu combinei com ele que às 6 da tarde vai estar lá o vídeo, às 6 da tarde ele vai mandar o link do e-transfer para a Gia aprovar. Então, esse amadurecimento é importante, né? E aí volta aquela função, né, Vinhas? Tu tem que aprender a dizer não, né? Porque essa equipe, ela tem um tamanho para atender. E é esse tamanho que a gente atende para conseguir ter essa qualidade. Né? Não adianta eu querer abraçar o mundo. Né? E algumas vezes a gente tentou abraçar o mundo, sabe? E isso é uma... Mas acho que faz parte. Isso é uma leitura que a gente faz. Tal coisa a gente não devia ter pego, tal coisa não necessitava, né? Mas depende do teu amadurecimento e da tua capacidade financeira, né? Tem vezes também que de vez em quando tu tem que pegar algumas coisas que tu não gostaria de pegar, porque tu precisa. Eu nunca esqueço de uma entrevista que eu vi também gosto muito desse tipo de entrevista, do Luciano Huck pro Jô Soares. Logo que ele foi pra Globo, o Jô Soares entrevistou ele e perguntou pra ele, disse, cara, tu com 23 anos, tu comprou a tua primeira BMW, não sei o que e tal. O que é o dinheiro pra ti? O que é o mais importante? O que o dinheiro te deu de melhor? O dinheiro me deu liberdade. Quando tu tem dinheiro, tu pode dizer, esse trabalho eu não faço, essa roupa eu não compro, para esse lugar eu não viajo. E tu pode dizer, eu quero viajar para tal lugar, eu quero parar 2 dias para fazer tal coisa. Ele disse, a minha busca por dinheiro não é para ter mais bens, né? Ou ter mais dinheiro, exato. É para poder ter mais liberdade. Isso foi uma coisa que eu fiquei... Porque eu sou um cara que... eu sempre digo isso, tipo assim, ó, eu não milito para a direita nem para a esquerda, eu milito pela liberdade. O que me apavora é eu ter medo de perder a liberdade, sabe? Eu sou um cara que eu sempre sou a favor da liberdade. E então esse negócio do Luciano Huck ficou... E eu acho que hoje a Quentus nos dá muito isso, né, Gi? A Quentus, claro, óbvio que, tipo assim, eu queria ter muita coisa que eu não posso ter, eu queria morar em lugares que eu não posso morar, eu queria visitar, né? Nós estamos longe de estar nadando em dinheiro, mas a gente conseguiu construir de uma forma o nosso mundo, eu e a Gi, que hoje a gente consegue ter liberdade para dizer, cara, isso eu não quero fazer, né? Ou, esse final de semana nós não vamos trabalhar, nós vamos parar para fazer tal coisa. E isso aí, para mim, hoje tem sido fundamental. Que irado. Irado demais. Eu pedi pro Gabi trazer ali, meu, isso aqui, óbvio que tu não sabe o que é. Isso aqui, olha o estado da borracha, tá? Isso aqui foi o dia que a gente foi abrir a Farms. E a gente tinha que marcar fila. E aí foi um desespero, porque não tinha nada para marcar fila. E a gente ligou a impressora e eu imprimi esses números. E a gente colou o plástico, papel, coisa. Cortamos na mão, eu e a Carol Contieri. E um desespero lá para baixo, aquelas 2.000 pessoas na rua e nós distribuindo isso aqui. E no final a gente recolheu e eu passei um elástico e eu guardei pro resto da vida, porque aquela inauguração, 4 horas as pessoas para conseguir ir embora. Aquilo foi um dos... Assim, é isso que eu quero. É essa guerra que eu quero. Aquela adrenalina de quando tá tudo pronto e tu olha e tu sabe que tu fez pensando que 5 horas atrás tava uma confusão. Essa adrenalina não tem preço. E tem um público, né? Querendo. Exatamente. Querendo aquilo. É muito bacana. Mas, gente, 19 horas eu fiquei de liberar Nossa Senhora às 7. Eu tô feliz demais com o papo. Assim, eu queria ficar aqui mais 6 horas falando sobre, porque é o que eu mais gosto, é quando vira isso, a gente esquece de tudo, assim. E aí vai falando da vida, vai falando. Cara, com certeza acho que a gente marca outros pra vir falar de... Cara, tá, hoje a gente vai falar só de YouTube. Aí daqui a pouco o Fernando convida mais 2 pra falar de futebol. Eu quando vem alguém de futebol, o Luiz Mário veio. Sim. Veio o Luiz Mário, veio mais alguém de futebol, eu convido um amigo, né? Porque eu não sei nada, né? O cara, eu posso falar da vida do cara, mas assim, quando ele começa com fatos de futebol, cara, não consumo nada, né? Velho? Agora eu tô montando a Link 5. Vai ser uma empresa... Spoiler! É uma empresa com mais Forte, 4 amigos. E, cara, a ideia é trabalhar com futebol, mas não empresariar jogador. A ideia é trabalhar com futebol como um todo, assim. A gente vai trabalhar com jogador também, mas a gente quer principalmente trabalhar com clubes.
e usando as nossas empresas que a gente já tem, tipo, o escritório de advocacia com um amigo já tem, a Quentos e tal. Então, entrar em clubes médios, pequenos e médios, e estruturar aquele clube. Né? Então vamos montar um departamento de comunicação do jeito que tem que ser, vamos criar um canal do YouTube do jeito que tem que ser, vamos fazer um departamento jurídico da forma que tem que ser, um condomínio de credores, vamos organizar a tua vida. E, cara, tá sendo bem legal. A experiência é uma experiência bem bacana, assim. Cara, pelas pessoas de futebol que já passaram aqui, o Leonel Alvim, ele não Sim. jogou a forma sempre assim, não foi o Luiz Mário, né? Mas as experiências são as mesmas. Cara, é um baita mercado, pelo que eu ouvi. Dos times não tão... E, aliás, é muito amador, né? Não, e vamos combinar, né? Tem time grande também que... Muito amador. O Cruzeiro, né? Muito. O Cruzeiro. O Grêmio, né, cara? O Grêmio, né, cara? É um clube que hoje superavitário, né? E que ao mesmo tempo está atravessando uma crise de pessoal. Na verdade, o Grêmio atravessa uma crise de pessoal. É isso aí. Né? O que falta? Falta lá alguém que chegue e organize o negócio, comande, né? Falta comandante hoje dentro do Grêmio, essa é a verdade. Eu quero só ver, eu tô com ciúmes. Tô brincando, 12 anos. É o primeiro negócio. Não, desde mas eu tô super apoiando, eu acho que tem que ter o espaço dele e o meu. Mas eu acho que é isso aí, eu acho que construíram, e isso é o normal, né? Tipo assim, construímos, criamos, 10 anos de construção, e aí eu vou chamar o meu tempo antes da Combo. Antes do Covid. Cara, eu já tinha... Tava com o Barum, tava com a Combo decolando, e eu tinha conseguido liberar as manhãs pra mim, e eu nem... Nada, tipo assim... Sim. Cara, eu tava vendo cavalo pra comprar depois de anos sem cavalo. Sim. Porque eu disse, agora eu vou fazer minha hora de quitação, velho. Porque assim, tá tudo crescendo, mas a gente chegou num nível que as coisas estão conseguiu organizar. Tinha 8, 10 pessoas aqui dentro que eles já tinham pego a nossa alma. Já tinham o jeito Combo de ser. Então, cara, eu já vou apertar o botão que eu sei que eu tenho que apertar. Cara, aí veio a pandemia e... Mas beleza, nós vamos reorganizar de novo, nós vamos tudo de novo. Faz parte. A gente vai aprender a viver, né, Vinhas, com tudo o que aconteceu. Na verdade, a pandemia ela foi mais uma sacudida pra gente se dar conta que a gente não é eterno, né? Aquelas coisas que tudo pode estar tudo no lugar e de uma hora para outra pode mudar. Mas a gente vai aprender a conviver com tudo isso, a gente vai passar por isso. E eu acho que isso é incrível, sabe? Eu tive uma emoção muito forte no espetáculo da Gi. A Gi dançou o fim da semana passado. Início de outubro. A Gi dança flamenco, né? E foi a primeira vez que eu fui no teatro depois, e eu tive uma emoção muito forte, não só por estar de volta ali no teatro, vendo as pessoas e tal, mas por pensar uma coisa, né? Cara, 2 anos atrás surgiu um vírus que a gente não tinha ideia. Cara, hoje a gente já desenvolveu 6 vacinas, tem mais 50 e poucas desenvolvidas, a gente aprendeu a viver, a gente tá matando o vírus, e a gente vai continuar a nossa vida. Quer dizer, a raça humana, a gente não vai parar. Não interessa o que acontecer, entendeu? A gente vai dar um jeito de se reorganizar e ir embora. E eu acho que isso é o mais importante, assim, a gente conseguir perceber isso. E óbvio, né, Vinhas, agradecer tudo que a gente continua aqui, né? Porque a gente perdeu tanta gente, né? Exatamente. Realmente, perdendo bastante gente, e gente perto, né, cara? Muito. E gente velha, gente jovem. Muito. E tudo. Muito. Realmente não... Eu acho que ainda não se sabe... As coisas. A dimensão de tudo isso. Isso vai ser uma coisa que daqui a 20, 30 anos, assim, né, a gente vai falar. Isso vai ser o grande marco, acho, da vida de todos nós, né? O momento mais importante da nossa vida. Da humanidade, né? Muito histórico. Obrigado. Feito, amadinhos. De coração. Amadinho. Por favor, as redes sociais de vocês. Beijo pra Xuxa, beijo pra quem quiser. Câmera de vocês. Cara, eu normalmente, quando eu participo disso, eu me despeço mandando beijo pra Gi, né? Hoje ela tá aqui. Cara, quem quiser me seguir, tá? Minha rede principal é o Twitter, né? Eu tô praticamente o dia todo no Twitter, mas já vou avisar pra vocês, falo muito pouco sobre YouTube, falo muito sobre futebol. Fpullman, tá? @Fpullman. Soletra o Pullman, porque a galera não... PUHLMA 2 N's. A Anne vai colocar a arroba pra nós isso, também. Tá? Então é @F de Fernando Pullman. PUHLMA 2 N's. Mas a gente tem um canal do YouTube, né, Gi? Isso, é que aí eu vou deixar tu falar, porque tu que manja melhor. YouTube não é para amadores. A gente tem uma frase que a gente usa muito, que é YouTube não é para amadores. E é a real. Agora eu quero ver quando é que o Vinhas vai comprar uma... Não, eu já vou... Nós vamos terminar... É dezembro que tem vaga? Não, é isso aí, estaremos lá. E depois eu já vou dar uma diquinha pro teu canal, vou te deixar aí com... Não? Tu quer que eu abra ele aqui agora? A gente já faz agora. Eu daria online. Esses dias,
esses dias foi isso. Eu fui montar ali, porque a gente faz a mentoria por transmissão, né? Aí eu montei e me esqueci de deixar ela privada, deixei ela pública. E aí abriu e aí entrou no nosso canal uma aula de um cliente. E aí começou a rodar e a gente tem 2 pessoas assistindo. Sim, e aí começou a aumentar o número e daí aí a gente foi lá, apagou, criou outro Era link, pra ser né? privado. Sim, não posso estar discutindo a tua estratégia no público. Foi louco. E aí uma galera no Twitter, Fernando, fica tranquilo, fui eu que assisti, fui eu vi que tava ali aberto, quis aproveitar. Tipo live surpresa. Então, sobre YouTube, né? Como criar um canal, como ter sucesso no YouTube, as nossas redes da Quentos. No YouTube é youtube.com/Quentos, e com Y, Quentos e Circo. Não circos. Circo. C-I-R-C-O. É. No Instagram também é Quentos e Circo. Lá a gente tem a gente dá dicas, aí tem toda uma outra linguagem pro Instagram, mas focado também em dicas para YouTube. Que vocês entendem, mas não gostam, né, gente? Não é que não entendem. Às vezes a gente tem a Lari, maravilhosa, Larissa, que fica lá e a gente tá junto, óbvio, respondendo os comentários, tudo. Mas então, para YouTube, para dicas do YouTube, procurar as redes da Quentos e Circo. Aí a gente tá no Facebook, tá no LinkedIn também, em tudo. Twitter. E a minha rede pessoal não é o Twitter e nem o YouTube, é o Instagram, né? O Alvarenga Gi. Então, se quiserem lá acompanhar um pouco, lá no Instagram eu mostro mas eu gosto de compartilhar a minha vida como um todo, né? Coloco ali bastidores da Quentos, a gente tá gravando drops para as rádios, a Band News, Nativa Alegrete. A Band News, Jovem Pan, a Nativa. Empreender e Viajar. Aprender e Viajar, que é uma viagem web, é uma rádio web Brasil-Portugal. E agora a gente entrou na coletiva Ponto Rádio, né? Ponto Rádio. Então, ali no meu Instagram eu acabo mostrando um pouquinho desse meu lado multicarreiras. Parte Flamengo também. Então, é isso. Alvarenga Gi. Que demais. Gente, obrigado de novo. Muito obrigada. No fim, não agradeci. Muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando. Uma honra ter vocês aqui. E eu preciso das redes do meu maior patrocinador, porque eu também não sei vender, né? Então, e o Gabi entrou de parceiro. Gabi, redes sociais. Não esquece da Anne. Vou começar por ela até. É Anne Bianchi, o gabi.rec e gabi.filmes. Então tá, minha gente. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.